Lá vai. E aí, galerinha do YouTube, mais uma vez, Catolicast 2121, com meu amigo e irmão René Cavalcante. Fala, Peu Santana. Vamos junto para mais uma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for, vocês do outro lado vai assistir com a gente, hein? Mais uma não se esquece, hein? Mas é importante o pessoal, esse começo de vídeo, a gente já está ouvindo algumas pessoas falarem disso. Isso. A gente ouviu uma pessoa que sentiu o pé ficando uma estátua de sal outro dia, você acredita? Mas a pessoa se inscreveu aí, ó, na hora, ficou bom e tudo certo. Pressão alta, essas coisas. A gente está começando o vídeo, já a gente vai passar a palavra nossos queridos irmãos que hoje estão aqui conosco. Você já está vendo o nome aí, a gente não tem surpresa para fazer. Casal de qualidade. Agora, veja bem, você já se inscreveu nesse canal? Se inscreva. Não é possível, Não não. é possível. Será? Essa altura do campeonato. Depois que você se inscrever, a pessoa não precisa nem ativar o sininho. Não. Quando você inscreve, o sininho já está ativo. É só não desativar. Não, Para você não cansar, não desative, não. É isso. Deixa do jeito que tá. É isso. Certo? É. Porque aí quando a gente postar outro vídeo, você vai ser notificado. Você É vai isso. saber que tem outra conversa legal aqui para você assistir. Outras. Agora, nesse vídeo, você vai curtir, Curtir. vai deixar um comentário aí, nem que seja um oi. Um oi. Blá, blá, blá. Fica assim, oi, salve Maria. Isso aí. Interage. E encaminha o link Boa. para grupo da família, grupo da igreja, grupo da Sim. escola, do trabalho. A gente não sabe onde está a pessoa que precisa ouvir esse bate-papo de hoje. Talvez seja você a pessoa que vai fazer esse vídeo chegar até ela. Perfeito. Então, independente do nosso bom humor, leve a sério a possibilidade que você tem de ajudar a gente a fazer esse testemunho caminhar e chegar longe. A gente já tem até a notícia de que tem gente fora do Brasil. Fora do acompanhando a gente, Brasil. hein? Portugal, Olha. Canadá. Tá vendo? Logo em Andorra também. Pronto, aí você procura aí onde bota uma tradução, porque eu mesmo só sei falar esse portuguesinho nordestino daqui, viu? Encaminha, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa a notificação. Porque se não se inscrever, A gente ouviu dizer, ouvir, teve aquela história lá, né, da estátua de sal, me disseram. lembra das pragas do Egito? As pragas. Gafanhoto não tem mais não. Mas não. Mas já ouvi dizer que tem gente com piolho na Piolho! Eu não tenho problema. Aí, se você não se inscreve, não curte, não compartilha, não deixa um comentário, É. amanhã, quando você amanhecer, que levantar o travesseiro assim, ó, Eita. tá aquela festa, eles dançando. Cheio de lêndia. Cheio de lêndia. Lêndia. É. Então, para isso não acontecer com você, meu irmão, minha irmã, brincadeiras à parte, ajuda a gente a fazer esse canal crescer e chegar a quem ele tem que chegar. Maravilha. Ok? Show. Pausa, faz assim. Pausa. Descongela. Pronto. Agora você já teve tempo de dar pausa e fazer tudo isso. Boa. Tá na hora da gente receber o nosso casal de irmãos. Casal, primeiríssima. Joacir Nóbrega e Mônica. Bem-vindos. Coraçãozinho. Show. É uma alegria recebê-los e a gente bater esse papo para conhecer um pouquinho da história de vocês, quem são vocês, como chegaram até nós, para a gente poder caminhar junto, sabendo um pouquinho do que a gente tem para partilhar das nossas vidas. Obrigado pelo sim de vocês, viu? Boa. Obrigada por ter me convidado. Maravilha. Vocês pelo convite. A gente está tendo essa oportunidade de fazer parte do mesmo círculo do Peu, que é o nosso coordenador, com a Cíntia. Joé. Fizemos esse ano passado, tivemos essa grata satisfação de conhecer esse casal maravilhoso, você também, né? Trabalhando Que lá alegria. conosco e é para a gente muito gratificante receber um convite dessa natureza, porque nós estamos ainda engatinhando, né? Apesar de sermos já antigos assim de vida, né? Temos já uma estrada de vida boa, mas na igreja a gente está aprendendo muito com vocês. Que coisa boa. É muito gratificante receber esse convite. Muito obrigado. Essa troca, ela enriquece a gente também. É muito bom a gente poder saber que a gente não está caminhando só, né? Boa. A gente já tinha conversado algumas outras vezes. A salvação, ela é individual, Isso. mas é muito mais fácil e prazeroso a gente alcançar ela em comunidade, né? Isso é muito Exato. legal e a gente escuta muito desse testemunho, dessa alegria que a gente tem. Maravilhoso. É absolutamente recíproco, né? O prazer de estarmos juntos.
Maravilha. Com certeza. Vou deixar a Mônica falar um pouquinho, né, da... Olha a cara dela para você. Veja. Estava falando, então eu vou quebrar esse gelo para ela. Quebra o gelo. Seguinte, vou falar um pouquinho de mim antes de conhecer a Mônica. Como é que de fato começa assim? Como a gente estava falando um pouco antes, Uhum. Joaci e Mônica, eles são católicos, ok. Mas assim, como é que deu esse start, tipo assim? A gente brincou, né? Você acordou um belo dia, olhou no espelho, jogou um pó e... vou virar católico. Como é que é essa jogada? O Como é que processo. acontece isso? Tipo assim, ó, teve uma caminhada, foi fácil, não foi fácil. Como é que se dá esse start aí? Assim, Pio e Renê, nós fomos criados num lugarejo muito humilde lá, no Rio de Janeiro, chamado São João de Meriti, um município da Baixada Fluminense. E lá eu tive a oportunidade de fazer o primário num colégio público, né? E nesse colégio, o Grupo Escolar Bairro Vila Tiradentes, a minha primeira formatura do antigo primário, que vocês acho que não alcançaram, né? Peguei esse. Eu fiz científico. Então, aí tinha o antigo primário, né? E quando eu concluí o antigo primário, aí foi a nossa primeira formatura na igreja católica, que era lá próxima do colégio. E até então, criança, minha mãe não era assim de frequentar a igreja, meu pai também, porque eles trabalhavam dia e noite numa birosquinha, né, vendendo lá as coisinhas deles, não tinham tempo de ir para a igreja. Até porque sábado e domingo era o dia de ganhar dinheiro, né? A barraca estava aberta lá. Minha primeira formatura foi lá. E a gente leu aquelas coisas todas, e tinha a bênção lá do padre, né? Igreja de São Jorge, existe até hoje lá. São Jorge é muito forte no Rio de Janeiro. Muito forte. É igual aqui, no dia dele lá, para tudo lá no Rio, né? Dia 23 de abril. Aí eu comecei a achar que aquilo ali era legal, porque tinha, né, todo um respeito, todo um carinho pelas pessoas que estavam ali presentes. Eu ainda criança, mas achei aquilo ali bacana. Aí, quando dava, eu ia para algum evento ou outro, eu ia. Aquele famoso católico que só ia, né, para a igreja quando tinha alguma coisa. Católico, né? Aí, passado um tempo, eu entrei para o exército, né, já lá na frente um pouco, entrei para o exército. Quando eu entrei para o exército, sim, eu pulei uma parte da história. Eu fui batizado na igreja católica, tá? Quando eu nasci, meus pais me batizaram na igreja católica. Então, eu tinha que me crismar, porque eu nem sabia, né, o significado da crisma. Aí eu, lá na igreja de Três Corações, na ESA, Escola de Sargento das Armas, que eu fiz em 1983, vai fazer agora 40 anos. Aí, rapaz, o padre achava que eu tinha uma voz legal, eu gostava de cantar, e me botou no grupo de jovens lá, do coral lá da igreja. Aí eu comecei a frequentar, porque quando eu não viajava, né, já estava nessa altura do campeonato namorando a Mônica. E aí eu fiquei cantando lá na igreja, lá no coral da igreja, aí comecei a gostar mais ainda. Mas tinha final de semana que eu viajava para o Rio, mas ela também teve os 15 anos dela, ela também foi batizada na igreja católica. Os 15 anos dela foi uma festa maravilhosa na igreja, com missa, tudo tem direito. Aí eu vi que ela era uma pessoa que estava no mesmo, né, mesma caminhada minha. Com pouca frequência, mas pelo menos era a mesma igreja. Apontavam na mesma Isso, na mesma direção. Aí pronto, nessa igreja que foi os 15 anos dela, nós casamos lá. Né? Legal. No ano de 1984, nós casamos lá. Ou seja, esse ano agora, dia 8 de setembro, nós vamos estar fazendo 39 anos de casado. Temos 3 filhos, né? Temos nossos netinhos já também, graças a Deus. Isso tudo, a gente teve um período aí, né, que eu fui transferido para Manaus. Em 2010, fui transferido para Manaus. A gente já estava morando aqui, tá? Mas a gente sempre continuava nessa coisa, de ir à igreja, assim, uma vez ou outra, perdida, não era aquela frequência, né? De todo domingo, de estar lá, não tinha compromisso nenhum com nada, de pastoral nem nada. Aí, quando eu fui transferido, uma pessoa chegou para a Mônica e falou assim, olha, vocês estão indo para Manaus? Eu conheço Manaus. Lá, vocês vão se separar. Nossa. Porque lá o que não falta é mulher novinha dando em cima dos homens lá.
Aí Mônica, né, ficou assim, meio, né? E você estava viajando pelo seu trabalho militar transferido. Isso, eu Eu ia acredito ficar que lá. isso causava até um temor ainda maior, né, Mônica? Com certeza. A gente já tinha as duas filhas casadas, também casaram, inclusive uma casou, né, a mais nova casou aqui na igreja de São José, e a outra casou lá na igreja do Padre Lino, lá, Nossa Senhora de Fátima. De fato. Aí nossas duas filhas casaram também na igreja católica. Mas aí nosso filho ainda solteiro também com a gente, novinho, foi com a gente, para Manaus. Pessoal, quando nós chegamos lá, acredita, atrás da nossa casa era a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu falei para vocês que era a minha, né, Nossa Senhora, Era o que carinho. me escolheu, o carinho maior, Nossa Senhora Aparecida. O bairro era Nossa Senhora Aparecida. E o bairro também era Nossa Senhora Aparecida. Falei, Ninha, olha que legal, ó, a igreja é atrás da nossa casa. Se a gente der uma topada aqui, a gente cai lá dentro da igreja. Boa. Aí, perto também tinha a igreja de São Sebastião, a igreja matriz de Manaus, né? A padroeira lá é Nossa Senhora da Conceição. Olha só, como é que a gente estava, né? Bem cercado. Bem cercado ali. E ainda tinha também Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, perto de casa também. E andando um pouquinho mais, era bom ir de carro, tinha de São Jorge também. São Sebastião. Tinha muitas igrejas para gente escolher. cara. Que coisa Aí, boa. pronto. Deus seja louvado. Ali, então, ali, pessoal, foi o divisor de águas. Por incrível que pareça, o que a moça profetizou foi tudo ao contrário. Graças a Graças a Deus. Deus. A gente começou a frequentar a igreja, todo domingo a gente estava na igreja, todo domingo a gente estava na igreja, e aquilo ali foi mudando a nossa vida, a gente começou a tomar gosto. E quando eu voltei para cá, apesar da gente ser carioca, aquela coisa toda, a gente já tinha, né, ficado nossa Já rede, né? estavam radicados em Erradicados, e vocês vão ter que aturar ele. Nosso filho, né, a caçula, nasceu aqui, então a gente já tem já um troféuzinho pernambucano. Em resumo, vamos voltar para o nosso Pernambuco? Vamos. A gente já tinha comprado nosso apartamentozinho, ele que eu conhece lá, um dia você vai lá também, se Deus quiser, Se Deus tomar quiser. um cafezinho. E aí a gente voltou. Quando nós voltamos, vamos dar continuidade àquilo que a gente começou lá em Manaus, né? Vamos sair a igreja, voltar a praticar tudo de novo. Manter a caminhada. Manter a caminhada. Aí começamos indo o Padre Lino lá, a Nossa Senhora de Fátima. Gostava muito da missa dele. Quem não é de Olinda e região não entende, mas é bem interessante para dizer a você o seguinte. Igreja Católica em Olinda e a paróquia de Nossa Senhora de Fátima com o Padre Lino tem uma relação simbiótica. É. O Padre Lino, hoje Monsenhor Lino, ele tem uma representatividade local, para você que nos assiste, que assim, é muito grande. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ela abrangia a parte litorânea da cidade de Olinda como um todo, pegava toda a região litorânea da cidade, que é a parte mais populosa, né, da região. Então, ter sido paroquiano de Padre Lino e depois você sair para Santa Rita, São José e paróquias adjacentes, é perfeitamente normal aqui. Você já deve ter ouvido em outros episódios, né? Frequentava com o Padre Lino, fui do grupo jovem de Padre Lino, né? E você vê a repetição disso. E eu vou até interromper vocês, mas é uma coisa que me salta muito aos olhos. Como a gente vai vendo que a nossa vida enquanto sociedade, ela está cercada dos pilares, né? Você vê, o bairro tem uma temática mariana, você tem a igreja dedicada, aí você saiu do Rio, mas quando você chega em Manaus, São Sebastião, que é uma devoção tão forte no Rio de Janeiro, São Sebastião está lá em Manaus. Né? Então a gente vai sendo o tempo inteiro cercado e conduzido por esse carinho da presença dos alicerces da igreja cercando a gente. Né? Veja, um casal que chega com, como vocês disseram, um certo receio de, puxa, será que lá vai acontecer algo de ruim? E você vai, ao mesmo tempo que sai com esse medo, você vai percebendo os mimos e os carinhos que Deus vai colocando devagarzinho no caminho para você ir se acalmando e entendendo que Ele está perto o tempo todo, né? Isso é muito legal. Fomos muito bem acolhidos lá, foram 2 anos maravilhosos. Que coisa principalmente dessa interessante, parte muito bom. religiosa aí. Né? E aí, o que aconteceu? Numa dessas idas e vindas lá, na igreja lá do Padre Lino, uma das missas lá, eu sempre gostava de ler, porque lá eles deixam
o público ler algumas estrofes daquela oração da comunidade, né? Eu sempre pegava uma estrofe daquela para ler. Deixava à vontade, eu li uma estrofe daquela. Aí ele gostou da minha entonação, da minha leitura e tal, e um dia ele me chamou em particular. Ele falou assim, olha, vejo que vocês frequentam a igreja aqui, frequência, e você lê muito bem. Você não quer fazer parte aqui do ministério da igreja, não? Eu falei, poxa, padre, quero sim. Ele vai ter um curso agora, ele disse. Vai ter um curso agora e tal, se você quiser, a gente bota você para fazer o curso, e aí... De você é nosso leiturista. ministro, é. Aí eu falei, sim senhor, só que tem um detalhe, eu tenho que abrir o jogo para o senhor. A gente viaja muito, eu sou militar do Exército, mas já estou na reserva, e a gente tem uma empresa, a gente vive viajando, aí muitos finais de semana eu não vou poder estar aqui. Aí se isso não for problema, aí ele, não, mas isso é problema, porque eu quero você aqui, todo final de semana você tem que estar aqui com a gente. Eu falei, então infelizmente, no momento eu ainda não posso, né? Aí, só que nesse interim, minha filha já tinha casado lá, a mais velha. Aí eu falei, poxa, Aninha, a gente tem ali pertinho de casa também a igreja São José. A gente já tinha frequentado algumas vezes com o padre Severino, né, a missa dele. Aí fiquei sabendo que agora tem um outro padre lá, padre Lenildo, parece que a homilia dele também é bem interessante. Eu, vamos lá, vamos. Aí começamos a frequentar a igreja de São José, gostamos. Do padre, ele muito carismático, né, com as pessoas, muito atencioso, uma homilia bacana, beça, bem interessante. Aí nós começamos a frequentar a igreja. Nisso, um belo domingo lá de missa lá, aparece lá Marcos, que participou do nosso ECC. Olha, vai ter um ECC aqui e tal, você não quer fazer inscrição? Não, eu olhei para ela. Só que eu pulei uma parte aí, antes de fazer o ECC, olha só como é que são as coisas. Eu fui convidado a fazer um cursilho pela Igreja Episcopal, lá em Aldeia. Mônica, em seguida, também, logo depois, fez também. E lá, o que eu achei legal, com o bispo, não sei se vocês conhecem, Paulo Garcia. Isso. Ele é, cara, uma pessoa fantástica. Ele não fica falando de igreja, de religião, que a minha é melhor, que a sua é pior. Não. Ele deixa todo mundo bem à vontade. O que eles falam lá é da Bíblia, é de Jesus. Jesus, Bíblia, Bíblia, Jesus. Todos os ensinamentos lá são voltados para isso. Eles não ficam batendo na tecla de igreja, que a minha é melhor, nada disso. Muito pelo contrário. Ele até deu um exemplo que eu achei o máximo. Ele falou assim, olha, as igrejas tinham que pensar no seguinte, Jesus é o único general que está lá. As igrejas são os quartéis que levam até ele. Se todas as igrejas se unissem e levassem a ele, seria uma maravilha. Seria uma união fantástica. É uma figura ilustrativa didática para você entender. Ele é... Você é muito católico. E a liturgia da Igreja Episcopal é bem parecida, né? Aquele momento ali da Eucaristia, tudo é bem parecido com a nossa Igreja Católica. Aí, pessoal, por que eu abri esse parênteses antes de voltar a falar do ECC? Porque quando nós fizemos, essas nossas filhas que casaram na Igreja Católica, talvez por conta dessa falha nossa de não ter uma frequência, né? De estar indo para a igreja, né, Nina? Elas acabaram uma indo para a igreja batista, que é aquela igreja do amor, e a outra foi para a igreja episcopal. Todas as duas congregam, elas pregam, coisa linda as duas. Mas só que elas ficaram meio que assim, tentando interferir, né, na nossa decisão enfim, eu não aceitei e falei, não, quero continuar na minha igreja. Na caminhada, quero continuar na minha igreja. Aí, questão de imagem, eu acredito, Nossa Senhora, não vou desfazer do meu altar, tem não. Meus santinhos, não desfiz meus santinhos. Deixei lá. E aí surgiu essa oportunidade, numa missa dessa, aí volta a falar do Marco. Marco, tem uma inscrição aqui, vocês não querem fazer, não? Eu li para ela, aí ela, nós queremos. Aí fizemos a nossa inscrição. Aí fizemos o ECC. Pessoal, quando nós fizemos o ECC, aí, cara, já tinha um cursilho, já tinha uma experiência de cursilho, e o ECC. O ECC, para mim, foi assim, aquele momento de virada total mesmo. Porque quando eu terminei o ECC, eu falei, Ninha, agora eu quero ser dizimista e eu quero
fazer parte de alguma pastoral da igreja, eu quero trabalhar em alguma coisa. Mas na minha, como é que Deus faz as coisas, né? Na minha cabeça, como eu já tinha frequentado o coral da igreja da ESA e gosto de cantar, né? Eu já vi o Antônio Guarani. Um roteirão desse, eu tenho certeza que Eu é. vou, obrigado, Renan. Eu falei, eu vou para o Ministério de Música lá. Aí minha afilhada, que vocês conhecem, Belinha, nossa afilhada, me apresentou Felipe Santoro. Esse aqui é meu padrinho gosta de cantar, ele tem um garrom. Detalhe, um recorte. Bebê, Felipe Santoro, seu lugar é aqui, viu? É. Tô só lhe esperando. E ele, né, Santoro, Figuraça. figuraça. Adoro conversar com ele, brincalhão, mas um cara altamente profissional, né? Aí me apresentou o Santoro, mas tudo bem e tal, uma hora a gente faz um teste aí, tá certo. Fiquei, né, esperando, ficou com o meu telefone e tal, fiquei esperando a possibilidade de um dia, quem sabe, cantar lá na igreja, né? Ia ser o máximo para mim. Poxa, eu que já cantei rock, já cantei samba, eu ia cantar era gospel agora, eu ia cantar para Jesus agora. Mas que nada, não foi essa a minha missão. Um dia, logo no pós-ECC, primeiro encontro pós-ECC, estou eu lá, vamos fazer o testemunho. Aí eu fui lá, fazer uso da palavra. Aí falei assim, olha, pessoal, eu estou com sangue nos olhos. Eu terminei esse ECC, eu quero trabalhar. Agora eu falei isso aí, Juliana. Opa, amanhã tem sopão. E como vocês estão podendo observar aqui, né? Eu e Mônica somos da pastoral da Vamos partilha. querer ouvir falar sobre isso. Mas a gente vai ouvir sobre isso depois. Agora, eu vou interromper. Sim. Mônica, essa mudança que Nóbrega está falando, todinha aí, na prática, como foi essa mudança dele dentro de casa? Como é que esse negócio refletiu lá? Lá onde a gente não vê. Agora, tudo isso mesmo. Mas, assim, como ele falou, né? Vou começar também do início. Fui batizada na Igreja Católica, fui crismada. Para poder fazer meus 15 anos, eu tive que fazer primeira comunhão, né? Então, isso tudo foi, assim, um caminho que eu acho que foi Deus que foi encaminhando, né? Porque as minhas irmãs não fizeram, tenho 3 irmãs, 4 comigo, não fizeram a primeira comunhão, né? Aí eu acho que na minha vida teve muito disso. Deus me encaminhou, assim, todos os meus passos, né? Aí fiz a primeira comunhão, depois não fui mais para a igreja. Não fui mais. Por quê? Minha família, meu pai, minha mãe, minha avó eram de outra religião, sabe? Eles eram espíritas. Sim. Então, quer dizer, eu nova, né? Fiquei sem ir, né? Eu Não tinha ia... referência. Isso, né? Não fui criada assim. Só batizei, firmei e acabou. Porque era, inclusive, até quase que um evento social, né? Se é certo. Era o término da comemoração do nascimento, era o batismo, a festa de um ano. Era Isso. quase um roteiro social. É. Então, aí, né? Aí eu conheci ele muito nova, né? Meu primeiro namorado. Começamos a namorar e casamos na igreja, né? Nossa Senhora das Graças. Aí ele foi transferido para cá, né? Que já estamos morando aqui há 27 anos. Aí, como ele falou, e assim, é que veio eu, minhas 2 filhas, né? Que são as mais velhas hoje, e ele. Aí eu, aqui, bem dizer, sozinha, só nós 4, né? Uhum. Aí eu comecei a me agarrar, né? As minhas filhas e tal. Comecei a ter meus santinhos. A minha filha, a Michelle, ela hoje é bombeira. Aí, assim, eu peguei, tinha uma imagem de Nossa Senhora da Conceição bem pequena, que eu comecei a me agarrar com ela, sabe? Aí me agarrar, minha filha foi e passou nesse concurso. Aí eu fiquei, desde desse tempo que eu comecei a me agarrar a ela e me agarrar mais e mais e mais, e eu via que eu era sendo atendida, sabe? Quando a gente vê que não tem nada nem ninguém, a gente percebe que tem tudo. Não é isso? Isso. A Porque gente só se vê nós numa 4. situação de dizer, aqui eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho nada, eu não conheço nada. E a gente vê que quando a gente tira tudo o que a gente acha que é nosso, a gente percebe que o que precisa de fato a gente tem. Com certeza.
Que coisa bonita. a Nesse música, você tempo dizendo não isso. tinha celular, né, gente? Era orelhão. Orelhão. Eu não saía do orelhão falando com a minha mãe, com as minhas irmãs, porque eu sempre, assim, por ser a mais velha, né? Eu sempre tive, assim, minhas irmãs como se eu fosse a mãe delas, sabe, gente? Como se eu fosse a mãe das minhas irmãs. É incrível isso. E assim, eu sempre ligava, como é que tá aí e tal, porque como eu também não tinha telefone em casa, que era muito difícil, há 27 anos atrás, né, não? É. Não tinha, era só assim, 8 bits, telefone em casa era 8 bits. muito difícil demais Você da comprava conta. ações para Não ter é uma linha verdade? telefônica. Então, aí eu peguei e comecei a me foi quando a gente começou a ir para a igreja e tal, mas assim, ia uma vez perdida, bem sincera mesmo. Aí, como assim, ele é militar, a gente ia nos clubes, né? Que tinha reunião, aí sempre falava as meninas, não, para Manaus eu não quero não, que não sei o quê. Era Manaus. Aí eu, não, eu confio em Deus, gente. Né? Aí eu falava, Senhor, na minha reza, né? Mas dá não, Senhor, mas pra onde Se for? eu puder dar essa prova, Aí eu peguei, né? Pra onde foi que Deus mandou? Para Manaus, você confia em mim? Eu não confio, minha filha. Foi assim que eu entendeu aquilo, né, Mônica? entendi, Que entendeu? bonito, minha irmã, que bonito. Porque saiu de conver assim, que 30 e pouco anos de casado, hoje nós vamos fazer 39, nós já passamos por muita coisa na nossa vida, né? Não foi água com açúcar, não. Mas estamos aqui porque ele permitiu, gente. Amém. Né? Que hoje eu sei que uma mulher sábia edifica sua casa. E graças a Deus, eu tenho 3 filhos e continuo, né? Na minha reza pelas minhas irmãs e tudo. Então, vamos Que voltar coisa lá boa. para Manaus. Deus Aí, é louvado. então, eu devota de Nossa Senhora da Conceição, para onde eu fui parar, nem sabia que Manaus, a padroeira de lá, era Nossa Senhora da Conceição, né? Então, o bairro, nós fomos morar no bairro Nossa Senhora Aparecida. Lá nós começamos a ser evangelizados, na verdade, né? A gente ia à procissão, né? Na Nossa Senhora da Conceição, São Jorge, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida. Nossa, aí começamos a pegar o amor. E eles começaram, sabe, a tratar da gente de dentro para fora, Que coisa boa. sabe? Que é isso que a gente precisa, gente, ser tratado de dentro para fora. E o meu marido foi, sim, modificado, graças a Deus, sabe? Coisa boa. Foi modificado e lá no lugar que eu temi de perdê-lo, eu encontrei, Olha aí. né? Foi que a gente se achou, na verdade, né? A lógica de Deus, ela é belíssima. Muito, muito. Porque ele Viemos de mostra lá. que a gente não pode confiar na lógica que a gente acha que é a certa. Aí Ele desmonta tudo, né? lá é que eu aprendi a ser católica, gente. Aprendi que amar a Deus. Amar a Deus, nossa, eu hoje, nossa Senhora, eu até me emociono, sabe? De tanto que eu amo. Eu em casa, eu boto meus louvores, e ele sabe o tempo todo que eu amo. Eu estava aqui, eu sou muito tímida, deu para notar, né? Um pouquinho, mas eu pedi para ele poder me guiar e falar, porque eu acho que pessoas precisam ouvir, sabe? Porque como eu um dia passei, pessoas hoje podem estar passando também por esse momento. E quem pode encaminhar vocês, minha gente, é só ele. Peça a ele e escute o que ele vai dizer para vocês, que vocês não vão se arrepender, não. Estou aqui, ó. 39 anos de casado, vou fazer agora, graças a Deus, gente. Tem as minhas filhas que são casadas, também tiveram problema. Nós 2 juntos conseguimos conciliá-los e hoje eles estão lá também. Uma tem 2 netas, tem um neto. Só falta meu filho agora, né? Também está sendo encaminhado, que em breve, se Deus quiser, vou dar esse testemunho também do meu Boa. filho. Opa! Né? Minhas irmãs, tenho as 3, hoje estão também sendo evangelizadas, né? Conhecendo o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, gente, que é lindo, é lindo, é lindo, Bem. lindo, sabe? E eu sou muito feliz por isso, porque hoje eu sei qual foi a minha missão, porque até na última reunião nossa, né, do SCC, foi falado sobre isso, que todos nós aqui na Terra temos uma missão. E hoje eu sei qual foi a minha, qual está sendo a minha, sabe? Que foi as minhas irmãs, que veio uma primeira. Agradeço muito ao meu marido por ter me dado esse apoio,
porque ele sabe o tanto que eu tenho as minhas irmãs como filhas, como filhas, que tudo elas ligam para mim para poder perguntar e tal. Do tanto amor que elas sabem que eu sinto por elas. E hoje eu sei o porquê que eu tinha esse sentimento que eu tenho, que foi para poder eu levar elas para o caminho que elas estão hoje seguindo, sabe? Que é um caminho lindo, gente. Um caminho que só quem está nele é que sabe, mas você também pode ficar, gente. Que Maravilha. encontra Jesus, É. sai correndo para anunciar que encontrou, né? É. Olha, é tão bom, vem ver também, vem Vem viver ver, isso aqui venha. junto com a gente, né? Venha, porque é maravilhoso. E elas agora estão sentindo também isso, né? Minhas filhas, como eles falaram, são evangélicas hoje, graças a Deus, né? Que eu prefiro que elas sejam evangélicas, que estão amando a Deus e passam esse amor para a gente, né? Assim, eu tinha uma culpa de não ter encaminhado elas, né? De não ter caminhado para o evangelho, porque eu não tive isso, acho que foi um pouco disso, né? E também muito nova, mas graças a Deus que eu cuidei das minhas irmãs e Deus cuidou dos meus filhos. É assim que eu tiro, sabe? Que Deus é maravilhoso, gente. Vocês precisam conhecer, viu? Se não conhecem, venham. Venham, vocês vão ter o chamado daquela igreja, vocês vão à missa, né? Ouçam o evangelho, que vocês vão ver, vocês vão sentir o que nós sentimos hoje, que é uma coisa tão linda, tão profunda, que E se que só traduz quem em tem- vida nova, né? Porque Com certeza, eu comecei renova. a lhe perguntar isso. Essa mudança que ele está falando, e você começa dizendo, É na nova. prática, é na vida real. É isso, o que a gente sente, a gente não deixar ser só um sentimento, é traduzir isso em prática, em É. vida, em dia a dia, em compromisso, né? E a gente vai vendo sorrisos que brotam quando fala de dificuldade, de dizer, poxa, foi tão difícil. Passou. Foi tão difícil, mas a gente cresceu. É, Foi difícil, mas Estamos sempre aqui. tem um aprendizado, sempre tem um passo mais bonito na sequência. Né? Que coisa linda, ouvir isso de vocês de fato, é E inspirador. nossas filhas, sabe, Renê e Peu, elas tinham, até antes, né, de estarem na igreja, hoje, elas tinham, assim, sempre estavam em atrito uma com a outra, desencontro de opiniões, e graças a Deus, hoje, elas são amigas de verdade. Todas duas têm o dom de pregar muito bem a palavra, em cada uma na sua igreja, mas quando a gente se reúne em família, todo mundo só fala de Jesus, é um amor, um carinho muito grande, um respeito. Então, hoje em dia, sabe, é muito legal a gente olhar para nossas filhas e ver que elas estão no caminho certo também. Deus mesmo tocou que, o coração dela. né, por um briga outro mais. caminho, mas sempre levando para Jesus, igual o bispo falou lá atrás. Né? Então, a gente se sente muito bem também, e elas também passaram a ver que nós estamos também numa caminhada muito bonita, não interferiram também jamais em questão de opinião ou coisa parecida. Quando a gente fala, a gente vai para a nossa igreja. Hoje mesmo, nós falamos que a gente via dar essa entrevista, né, no podcast. Ah, pai, que legal, depois quero assistir. Elas vibram com a gente, né, sabendo que a gente está nessa caminhada. E aí, naquela hora, eu estava falando da Juliana, quando ela fez o convite. No dia seguinte, nós estávamos lá, pessoal. Na missão. Na missão. Aí, o que acontece? Pode já falar dessa parte, Renê? O espaço é de vocês, a gente está aqui perguntando e tirando A dúvidas. parte da partilha, né, para os nossos telespectadores aí que depois vão ter oportunidade de ver esse vídeo, ela consiste no seguinte, pessoal, nossa igreja, nossa paróquia de São José, nós temos 180, uma média de 180 famílias, tá, que necessitam da nossa atenção. O nosso pároco, né, o padre Lenildo e o padre Bruno também dão total apoio à nossa pastoral. Ela é coordenada pela Juliana, que é uma pessoa muito comprometida com o que faz. Aquele recorde. Juliana. Juliana, Juliana. preste atenção.
Pare de resistir, Ju. Pare, porque você já sabe que a gente vai vencer. Como a Mônica estava dizendo, olha, Jesus vai empurrando você para o caminho, você vai vir, não interessa quando, como, mas a gente vai trazer você. Traga mesmo, traga ela e o William também. Com certeza. E esse casal maravilhoso, né? São Recebeu muito a queridos. gente, de braços abertos, Juliana e William, e todos que fazem parte, tá, pessoal? A gente está falando deles porque Tem a ela está na Graça qualidade, também. tem a Dona Ah, Graça também, Gilvandir, todo o pessoal que faz parte da pastoral, sem exceção, a gente for falar nome, Não a é, gente vai vai deixando estar de esquecendo fora. alguém, mas todos são importantes porque todo mundo comunga com a mesma ideia de estar ali assistindo o próximo. E o que a gente faz lá, né? A gente atende a 680 famílias de maneiras diversas. Então, toda quinta-feira tem um sopão que é servido à tarde, a gente prepara esse sopão por volta de meio-dia, 1 hora, começa a preparar os alimentos. Aí, por volta de 4h30, a gente serve esse sopão, toda quinta-feira. Sábado sim, sábado não, ou seja, de 15 em 15 dias acontece cuscuzão. Tem até aqui na nossa camisa, tem cuscuz, tem sopa. Aí Tem criança. tem muita criança que vai com seus pais para receber esse alimento, né? É muito gratificante você poder ajudar o próximo. E tem também, todo mês, a entrega das cestas básicas. A gente faz uma cesta, né? Com todos os itens que tem direito. Doações, né? E aí a gente faz aqui um agradecimento, né? Mesmo a Juliana ainda não estando aqui, mas ela vai vir, se Deus quiser. A gente faz um agradecimento aqui a todas as pessoas que ajudam a nossa igreja. Tem pessoas que doam alimentos, tem pessoas que fazem Pix para ajudar, tem pessoas que ajudam na barraquinha, às vezes não tem como ajudar financeiramente, mas vai lá e dá o seu trabalho, que, diga-se de passagem, não é leve, é um fardo pesado, mas ele vai lá, deixa o domingo para isso, para ajudar a igreja. Enfim, tem várias maneiras de você ajudar. Tá? Se você quiser fazer parte da Pastoral da Partilha, é só falar com a Juliana. Eu tenho certeza que a Juliana vai abrir as portas na hora. E o Padre Lenildo também. E aí, veja, é uma coisa bem interessante de a gente pegar e você diz assim, licença, mas a gente é quem vai construindo isso. Veja, é muito interessante que a gente perceba a tranquilidade com que vocês convidam a pessoa a participar desse serviço. Tem gente que está ouvindo a gente em outro lugar. Olha, se na tua paróquia ainda não tem, quem sabe não é você que vai começar esse serviço aí. Meu padre, vem cá, ó. Eu vi o pessoal dando um testemunho lá no Catolicast 21, da Pastoral da Partilha deles. A gente não consegue fazer para 180 famílias ainda não, mas dá para 5. Vamos começar a fazer para 5. Vamos fazer para 2, para 3, para 10. Tudo começa. É preciso que a gente entenda que a gente tem que começar de alguma forma. Né? E eu fiz esse recorte para dizer o seguinte, é muito interessante, gente, a gente poder prestar atenção nos testemunhos de vocês. É muito bonito, a gente vai crescendo com isso. Quando você sai do SCC, tanta gente diz assim, foi lindo, eu vou. A primeira palavra, pode voltar se você quiser aí para ver se eu estou entendendo errado. Mas a primeira expressão que Joacir disse foi, a partir de agora eu serei dizimista. Foi a primeira palavra usada. Veja, você está dizendo que a primeira coisa tem que ser financeira? Não. Eu estou dizendo que o compromisso precisa ser algo que se traduz na prática. Isso. Então, não é porque você disse, agora eu preciso comprar uma salvação. Não. Agora eu preciso aderir na prática a dar de mim. Ser dizimista tem tudo a ver com isso. Né? Então, veja. Está na Bíblia, né? Quando a gente recebe um convite sério, né? Seja ele de um irmão, seja um convite interior, a gente precisa entender que aquilo tem que se traduzir muito mais do que num sentimento, mas numa ação prática. Numa doação de si, numa doação de vida. E vocês começam dizendo, é muito bonito, eu gosto de prestar atenção nisso, Joacir começa dizendo, eu vou ser dizimista. Ao mesmo tempo que o primeiro testemunho de Mônica é dizer assim, eu preciso rezar pelas minhas irmãs. Eu, como uma pessoa que já testemunhei aqui em outros momentos, que sigo uma espiritualidade de origem beneditina,
oração e trabalho. É isso que o casal Joacir e Mônica traz como testemunho, que parece que diz, eu não tenho uma história tão... Caramba, só isso, um casal que a mulher edifica com a oração e o marido leva para o serviço. O que é que falta para um casal assim? Pois é. Por isso que são quase 4 décadas de matrimônio. Isso. Por isso que são 3 filhos. Por isso que são netos sendo gerados. Por isso, e lógico, veja, vocês falando das filhas de vocês, uma na Igreja Batista, uma na Episcopal. Eu tenho uma filha que hoje está participando e congregando na Igreja Episcopal. É claro que, como católico, eu... O desejo da gente. Não, e eu entendo que São Jerônimo diz: Isso. extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Ok, mas eu não entendo até onde está o raio da igreja. São João Paulo II diz que há centelhas do Espírito também fora da igreja sendo atingidas. Então, isso a gente precisa trazer para essas pessoas esse testemunho, gente. É o serviço do compromisso, é a oração de quem confia que Deus vai fazer. Para mim, eu já estou maravilhado com o testemunho de vocês, porque é isso que a gente... Eu já sabia. A gente está gravando isso em 2023, eu casei em 2007, eu vou chegando aí para 16 anos de casado. Tenho alguns anos para chegar nos 39 de vocês. Passaremos com a graça de Deus. Amém. Mas eu já digo o seguinte: obrigado por esse testemunho que é tão maduro de juntar oração e trabalho para Deus no próximo. Para mim está tudo amarrado. E eu queria aqui salientar o seguinte, pessoal. Nesses 39 anos aí de caminhada, agora está muito mais fácil para ela, porque realmente houve essa mudança radical da minha parte. Mas Mônica sempre foi uma baita de uma esposa, uma baita de uma companheira, sempre esteve ao meu lado, tudo que eu precisei na minha vida. Quando eu estava movimentada para algum lugar, ela estava lá comigo, me apoiando, nunca deixou a desejar em nada, né? Eu é que era, como a maioria dos homens, né, na vida, da bobeira, eu que dava minha bobeira, né, com o negócio de futebol, de bebida, e sair, enfim. Mas Mônica não. Mônica sempre foi família. Sempre que nossas filhas, nosso filho precisou, até hoje, é uma baita de uma mãezona. Por isso que ela pega essa responsabilidade junto com as irmãs, você é a mais velha, né? Ela pega e age mesmo. Até uma vez ela passou mal porque ficou se aborrecendo com algumas coisas que estavam acontecendo lá no Rio. Aí eu falei: filha, você tem que... Tudo bem, a gente tem que ajudar nossos familiares. Mas não pode também, né, abraçar a causa para dentro do teu coração e guardar aquilo tudo para você. Você vai passar mal. Aí ela começou a entender mais isso. Aí a gente ajuda, à medida do possível. Mas, assim, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer para todo mundo, principalmente aqui, para quem está assistindo, né, quem vai assistir nosso vídeo, para vocês dois, meus amigos, que quero agradecer a você, meu amor, por poder ter me dado essa oportunidade de ficar velhinho com você. Maravilha, hein? Ficar velhinho com você, porque se não fosse dessa maneira, com certeza você já teria me deixado lá atrás, eu só vivia pisando na bola. Mas não, você falou assim: não, eu vou ainda investir nesse cara. Esse cara, de repente, vai ser o meu amor, né, eterno. E foi o que aconteceu. Mas isso tudo porque, né, primeiro, Deus quis assim, né? E também porque ela foi muito paciente. Eu costumo brincar, que pelo nome dela, né? Santa Mônica e o Santo Agostinho. Santo Agostinho aprontou. De Santa Mônica, Se o nome fosse Agostinho, daria certo. Mas é isso aí, pessoal. Boa. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais alguma coisa lá. Boa. Mas esse convite que Joacir estava fazendo, e eu acabei até recortando e entrando no meio, mas me perdoem, é porque o testemunho de vocês, para mim, ele ganhou uma beleza quando a gente enxerga dessa forma. Mas, de verdade, preste atenção, volta um pouquinho se quiser ouvir de novo.
olha a quantidade de gente que é ajudado na prática por Uhum. um trabalho que parece pequeno, de formiguinha, de pessoas normais, quando ninguém está vendo. Isso. É. É um Né? trabalho de bastidores, né, É cara? lógico. Não é simplesmente chegar a postagem do Instagram dia de quinta na conta da paróquia com alguém sorrindo com a concha de sopa na mão. Teve gente suando para fazer, teve gente se Cortar. doando para comprar, teve gente, né, que não pôde estar lá, mas que disse, ó, eu não posso, mas está aqui um Pix, eu não tenho um Pix para fazer, mas eu vou cozinhar. É. Isso aí. Caramba, cada Tem um isso. doando um pouco de si, cada um se fazendo presente em dizer assim, nos dízimos a gente sempre pensa o seguinte, eu recebi por graça de Deus e eu retribuo dando um pouco do que eu recebi de graça. Né? Com amor, né? Poxa, Você então, faz isso com amor. que é isso? A gente precisa abraçar essa causa. Não sei se na sua paróquia é pastoral da partilha, é pastoral social, é pastoral de assistência. Não interessa o nome. Interessa que você vá até a sua paróquia e pergunte. Tem. A gente está fazendo algo. E se não tiver, junta aí meia Seja o dúzia, primeiro a fazer. junta meia aí. dúzia de irmãos paroquianos e diz assim, precisamos fazer. Isso. Porque o próprio Cristo diz, pobre sempre haverá entre vós. Não é para a gente se conformar com isso, é para a gente saber que sempre tem um irmão para a gente servir. Isso. Poxa, obrigado, gente. Ó, fantástico pessoal, isso. tem uma passagem também que eu não falei ainda para vocês, que aconteceu da seguinte maneira. Depois que nós começamos, né, nessa batalha aí de estar frequentando, aí participamos de outras coisas mais lá da igreja, sempre muito bom estar ajudando em qualquer coisa que seja. Aí a gente, sendo dizimista, né, o que aconteceu? Belo dia, falei assim, poxa, Aninha, a gente tem um sonho, né, de ter uma casa, né, que pra gente poder curtir final de semana e tal. Isso é um sonho antigo nosso, rapaz. E aí apareceu essa oportunidade. Compramos uma casinha, né, Peu já teve a oportunidade de ir lá, não sei se Deus quiser. vai ter um dia. Maravilhoso. Aí tem uma piscininha bacana lá, Renê. Rapaz, olha só, isso não é coincidência, isso é providência divina. Olha o que aconteceu. Nós compramos a casa. Aí alguém chegou pra gente, uma pessoa lá da imobiliária, e falou assim, olha, vocês não se preocupem porque vai ser tudo muito demorado no cartório. É tudo muito demorado. Pessoal, nós demos entrada na papelada, tá tudo certinho, tudo legalzinho. No dia que começou a festa de São José, nós fomos convidados aí a assinar o contrato. Aí fomos. Eu falei, Nia, olha só, dia da festa de São José está começando hoje, nós fomos convidados a assinar o contrato. Bom, agora vai demorar, né? Que nada. No dia de São José, dia 19 de março, nós recebemos a chave da casa. Eu falei, isso não é coincidência. É providência divina. Aí, a primeira coisa que eu fiz, fui lá agradecer a Jesus, agradecer a Deus e adquiri uma imagem de São José que eu não tinha ainda no meu santuário. E hoje eu tenho lá. Botei lá para São José providenciar. E ele providenciou. Patrono da família. Né? Aí hoje a gente tem também, né, uma devoção muito grande para São José, mais um santo que nós temos lá também no nosso altar, Coisa boa. e um respeito, um carinho muito grande. A nossa igreja, enfim, nós somos muito felizes no que fazemos. E até, graças a Deus, a Mônica tem o mesmo pensamento meu. A gente quer ser aquele servo mais humilde da igreja. É preciso o quê? Limpar o banheiro, a gente vai lá limpar, se for o caso. É preciso cortar alimento, igual a gente corta. Eu hoje nem me preocupo mais com aquela parte inicial que eu falei da música. Jesus viu que eu sou bom de cortar cenoura e Se ele matar. quiser que eu cante, ele vai mandar. Deixa pra lá. Sabe? Mas assim, no momento, ele falou, não, cara, eu quero você ali na cozinha, que você manda bem pra caramba. Que massa. Aí na hora, poxa, Renê e Peu, na hora que você tá ali, servindo, cara, você vê a Aninha, ela tem um coração, né, enorme, aí ela fala assim, Chu, bota mais um pouquinho pra isso aqui, a moça tadinha, ela tá grávida, não sei quantos filhos, aí eu vou
Bom, né? Mas A gente esse já momento conhece do todo mundo, chorinho aí, né? gente. Porque assim, tem um chorinho, tá, pessoal? O chorinho é o quê? A gente já serviu normalmente, Todo pessoal. mundo, Isso é em média 4 Quando Deus manda mais um caldeirão, é o chorinho. Aí quando às vezes a fila não fica muito grande, aí dá para dar o chorinho, volta pra fila, aí vão lá, Chega mais um pouquinho. Rapaz, bichinho, eles pegam ali, cara, é uma coisa muito linda, pessoal. E da última vez, das duas últimas vezes, tanto o padre Lenildo quanto o padre Bruno, um e o outro revezaram, né? Eles foram lá também assistir lá, aquele momento ali. A Tita, enfim, todo o pessoal que está lá sempre, né? A Mari, aí a Juliana está sempre com a gente lá, né? Ela, nossa coordenadora, está sempre lá com a gente. Enfim, toda a equipe, a dona Graça, todo mundo. A dona Cicinha, que é a cozinheira. Tem que falar da tia Cicinha. Sim, agora não. Tia Cicinha é a cozinheira. É porque a tia Quitéria hoje, ela tá com o Renatinho bebê. Ajudar também agora, já cresceu um pouquinho Mas- o bebê, mas- já tá lá. Marias, você talvez Tão não lá, saiba o que é dois. comer o tempero das Marias. Vocês estão na Estou igreja. começando a faltar, né, Quitéria? Então, assim, pessoal, eu falei isso pro Peu no último encontro do nosso círculo. Falei pro Peu o seguinte: nós tivemos uma sorte tremenda, não é por eu estar na frente dele, não. Até falei isso para vocês antes do nosso início aqui do podcast. A gente teve uma sorte grande de pegar Peu e Cíntia como nossos coordenadores, porque eles são muito assim, presentes no que fazem, né? Então, eles cobram de maneira carinhosa que as reuniões aconteçam. Eles Estamos são aprendendo presentes muito. E nós estamos aprendendo muito. Muito. Eu queria falar isso, né? A gente Estamos está aprendendo aprendendo muito, muito. nós não sabemos nada. Pra vocês terem uma ideia, quando o encontro foi na minha casa lá, a última vez, aí a invocação do Espírito Santo, eu não tenho ela ainda memorizada. Aí eu falei, meu coordenador, você me perdoe, eu vou ler, para poder não pagar nenhum mico aqui de falar alguma coisa errada. Eu sei que um dia eu vou saber de qual, vou falar, igual a gente reza, algumas orações já, mas eu ainda não sei, né? E eu, poxa, não há vergonha nenhuma nisso, dizer que não sabe. De jeito Em Aí eu absoluto. peguei, mas eu peguei o nosso livrinho e li, né? Fiz a invocação do Espírito Santo, que é o mais importante ali naquele momento ali do início, mas tudo tem saído de uma maneira, pegando esse comentário feliz que a minha esposa fez agora, está aprendendo muito com vocês, muito mesmo. Aí chego aqui, frente de dois, né, baluartes aí que estão cheios de bagagem, né? Na igreja, a gente quer aprender muito mais ainda com vocês, pessoal. E estar aqui para a gente é um prazer poder estar conversando com vocês. Agora você veja, você aponta pra gente e fala disso. Eu já ajudei em vários momentos no Cuscuzão e tal. A minha rotina hoje me afastou destas ações. E eu olho para vocês e fico pensando, poxa, eles também têm as obrigações e se organizam para estar, por que eu não estou? Enquanto você pensa que está aprendendo com a gente, A gente tem que estar aprendendo com vocês. a gente vai Tem olhando para dúvida, vocês e dizendo, opa, a gente precisa rever algumas coisas e voltar algumas práticas. Né? Isso é preciso ser dito. Né? E não é que a gente vai ficar aqui trocando homenagens, Isso. é porque na prática é isso. É a gente entender que a gente vai se ajudar o tempo inteiro, onde um vai fraquejando, o outro vai se fortalecendo e a gente vai dizendo, ó, você está indo bem nisso? Eu estou fazendo aqui. A gente vai se ajudar em situações. Né? Para mim, nada é mais bonito, né, dessas ações concretas. É lógico que para mim estar diante da celebração do sacramento, a missa, para mim é o momento mais sublime, mas parar e ver a alegria de servir aquelas pessoas é uma das coisas mais... A gente, quando saía para o Cuscuzão, a gente saía de noite, tarde da noite, no sábado, e ia lá para o centro da cidade, uma região onde muitas pessoas teriam medo de ir. E a gente chegava lá e as crianças vinham e pulavam no braço, e a gente cantava, Gratificante, e né? brincava com aquilo. Tinha momentos difíceis? Tinha momentos de um certo perrengue, de uma impostação, de você passar por uma situação difícil? Tinha, claro que tem. Eles passam por aquilo na vida deles. Por que a gente não pode passar num momento em que a gente vai estar com eles? Né? Mas, assim, a graça de poder
entender que se a gente tem, é algo passageiro. Eu posso amanhã não ter. E amanhã eu estar na fila recebendo de você aquela sopa. Por que não? Deus permita que não. Mas, e daí? A gente tem que servir olhando para frente e dizendo assim, podia ser eu. E a dignidade de filho de Deus está em todos nós e a gente ter essa missão de saber que a gente tem que servir a Deus no irmão. Né? Então, para mim, Eu acho bacana o que assim, a Mônica tem trazido esse. A gente sabe que existe um carinho muito grande, né, deles com a gente. Eu digo a gente, não só eu e Cíntia, mas a gente, igreja, né? A gente que está, talvez, dando esse direcionamento inicial para quem está chegando, quem usou as portas do SCC para entrar no serviço. Mas no final das contas, eu acho que, inclusive, já faz, de certa forma, sentido para a gente como um todo, é que a gente é tudo instrumento. A gente é instrumento de Deus, a gente é instrumento para levar um entendimento de uma leitura, de um estudo, de um SCC. A gente é instrumento para levar um pouco da palavra. A gente é instrumento para servir lá o sopão, servir o chorinho, né? Então, assim, eu acho que o que é bacana nessa altura do campeonato, né? Mesmo, de certa forma, nessa entrada de SCC vindo vocês como casal recente, mas já esse entendimento de missão que talvez a gente já pegou um pouquinho lá atrás, porque a gente começou um pouquinho antes de vocês. Mas eu acho que o bacana é isso, é quando a gente entende que é missão. Não era a missão talvez que a gente quisesse, não era o canto lá no início, não era talvez a minha missão lá que eu queria, sei lá, enfim, no começo, ser o cara que fosse um pouco mais catecista, enfim, evangelizador. Mas quando a gente entende que a missão é quando a gente percebe que Deus ele toca de fato na gente, assim, você sente a mão dele dizer, ó, bora, boi. Bora. Sabe aquele caminho que você escolheu? Ainda não é esse, não. Venha comigo que eu vou dizer o caminho certo. Ele sabe de tudo. Né? Ele sabe de tudo. E aí, quando a gente sente esse direcionamento, eu acho que fica muito mais impactante, fica muito mais... Assim, a gente sente mais que ele está com a gente quando a gente não É quando a gente percebe o agir de Deus. Né? O agir pelo serviço, pelo amor e pelo serviço, né? A gente pega a caminhada que vocês trouxeram para a gente até agora, do matrimônio e do serviço que vocês estão fazendo. Eu queria fazer esse recorte lá no sopão. Eu imagino a questão da teoria e prática. Uma coisa a gente fazer aos 3 dias de SCC, escutar testemunhos impactantes ali, né, que faz a gente chorar, faz a gente sorrir, mas outra coisa é você chegar de fato no sopão, na fila de sopão, e ver lá uma família e a família dizer, essa é a minha refeição talvez da semana. Né? E assim, eu acho... Leva várias vasilhas e você não pode falar não, porque a gente fica assim, meu Deus, deve estar guardando para segunda, sexta, sábado, domingo, dividir para o vizinho. Entendeu? E aí quando faz sentido, às vezes, aqueles testemunhos que a gente escuta lá no SCC, testemunhos que a gente escuta, talvez, nos corredores da igreja, mas a prática, tipo assim, o corpo a corpo que você vê, cara... E Deus se alegra disso, né? E tá dando ali de comer ao povo dele. É isso. Aos pequeninos. Não é? E tem uma parte também que eu não falei, pessoal. Quando eu estava ainda na ativa na parte de fisioterapeuta, né, do hospital, eu pensei uma vez, até cheguei a comentar com a Mônica, poxa, eu queria oferecer meu serviço de maneira voluntária para a igreja. Não tem espaço. Eu saía, para vocês terem uma ideia, pessoal, saía 5 horas da manhã, chegava em casa às vezes 11 da noite, de tanto compromisso que eu tinha só de fisioterapia. Né? Então, não se sinta culpado hoje, Renê, que você está ainda numa vida produtiva, né? E Pio também. Hoje eu posso me dar o luxo de ir para lá numa quinta-feira à tarde, porque eu já estou aposentado. Amanhã, depois, quando vocês estiverem aposentados, vocês vão ter mais tempo se dedicar. Sim. Né? Aí hoje você faz muita coisa já pela igreja, mas também não tem o mesmo tempo que eu tenho. Né? Aí o que acontece? Naquela ocasião eu não tinha tempo. Aí hoje, cara, a gente quer essa aproximação que a gente quer fazer do nosso filho, ele também é fisioterapeuta, é o Joaci Júnior. Aí nós jogamos para ele, né, filho, por que você não
nos serve lá o nosso centro social. Boa. Então, aproveitando para quem está assistindo aí, né, o nosso podcast, Olha aí. o Joaci Júnior atende lá, viu? Boa. No nosso Opa! centro social, como outros profissionais também, da área de direito, odontologia, Psicologia. Psicologia. tem muito. É. E tem lá o Joaci Júnior, que é fisioterapeuta, também é 0800, pessoal. Boa. Você não vai pagar nada, você vai lá, procura a nossa paróquia, conversa lá com a dona Ana, que é a coordenadora, né, do centro social, e aí ele vai fazer uma avaliação, vai tratar você, vai cuidar de você. E ele está realizando um sonho que eu tive lá atrás, mas não pude, Olha né, realizar esse sonho. Mas ele está fazendo isso. Deus faz isso, Né? né? Graças a Deus. E é uma coisa que a gente está tentando, sabe, pessoal, trazer o nosso filho para a igreja, porque pelo menos se ele começar a frequentar, né, a nossa igreja também, a gente vai se sentir menos culpado. Pelo menos o nosso pernambucano deu certo. A gente vai Mas, olha, não se cobrem nisso, de verdade, não se cobrem. deixa na mão de Deus, O né? testemunho que vocês estão dando, aí a gente às vezes para e diz assim, mas era para ter feito antes. Ok. O que a gente sabe sempre dá para voltar atrás. A gente volta, pega nas escrituras e vê que uma das poucas pessoas que a gente pode afirmar certamente está no céu, estava pregado numa cruz, por merecimento, ele diz, eu mereço estar aqui. E Cristo, minutos depois, diz, ainda hoje você está Isso. comigo no paraíso. Então, último momento, últimos suspiros, você tem tempo. E aí quando você diz, não, porque diminuir a culpa, vocês estão fazendo hoje, suas filhas estão vendo, tenho certeza que estão nos assistindo nesse momento. Não sei se no dia que postamos ou no dia seguinte, não sei, mas tenho certeza que estão assistindo. Orgulhem-se dos pais de vocês. O Júnior também, orgulhe-se dos pais de vocês. O testemunho que vocês dão, o caminho que eles vão seguir, vocês não vão conseguir determinar. Como ninguém determinou o de vocês precisaram construí-los Foi. no dia a dia. Deus encaminhou a gente. Indo para onde de repente podia ser a perda do marido. É? E foi onde você achou o seu Ganho marido. da minha religião. Então Bom, ele- não se permitam esse peso. Verdade. É uma realização que nosso Senhor sabe os tempos. Ele sabe a permissão dele. Ele sabe o que a gente... Eu já me culpei muito por alguns momentos, mas hoje eu penso, tudo que eu passei me deu a possibilidade de construir o que eu sou De hoje, crescimento. de ter a experiência que eu tenho hoje, e eu posso, sim, dimensionar isso para usar erros passados para ajudar alguém hoje. Eu não vou ficar fazendo aqui homenagem aos erros passados, mas os erros, eles me ensinaram algo que eu preciso traduzir. Isso. E a gente ouviu alguns jovens aqui dizer, não, porque eu já conversei com o René sobre isso. E todas as vezes que eu vou conversar com um menino daquele, eu paro e digo, já fiz. Então, só completando o que você está falando aí, a respeito de filhos, né? Hoje, minhas filhas, minha neta tem uma de 7, uma de 10 e o meu netinho de 3 anos. Elas levam para a igreja e lá está sendo o caminho. Aí eu fico assim, Senhor, tá vendo? Elas estão fazendo com eles o que eu não pude fazer com ela. Mas aí Deus perdoa por quê? Não foi culpa minha, né? Foi um acaso da vida. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção nos seus filhos, Isso. né? Assim, porque assim como eu fui leiga, né, antes, vocês podem estar sendo assim também hoje, né? Aí prestem mais atenção, porque o caminho é Deus, gente. Não tem outro caminho. É Deus. É ir à igreja, levar seus filhos. Sempre falo para minhas filhas, levem eles, para minhas irmãs, né? Que eu só tenho agora uma irmã que tem duas crianças. Levem ele à igreja, porque o caminho é esse, né? Não tem outro caminho a não ser esse, gente. E cada um na sua condição de vida atual fazer o que lhe é possível. É, isso. A igreja ensina a gente a entender a condição atual que a gente está. É. Até na confissão, por exemplo, você pode chegar para confessar algo que para você é um pecado e numa orientação, num direcionamento espiritual, o padre dizer, mas olha, pela circunstância em que você estava, isso sequer foi um pecado.
A igreja entende que há condições específicas de vida a cada um de nós. E isso não é relativizar. A gente não está aqui dizendo que o errado vai ser certo, não. Claro. Mas em que contexto? Com qual ignorância? Ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido da falta de conhecimento. Então, a gente não precisa se cobrar pela magnitude do que a gente poderia ter feito. A gente tem que parar para pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer agora? É, Não é o que eu deixei de fazer ontem. claro. É isso. Ok, eu não fiz ontem, tudo bem. Mas em vez de ficar remoendo porque não fiz ontem, é hoje. O que é que eu posso fazer? O que é que ainda dá tempo de fazer hoje? O que é que eu posso fazer amanhã? E o que vocês estão trazendo é: cheguei num momento da minha vida onde fui de fato tocado e eu vou traduzir isso em prática. E outra coisa, assim, a respeito da partilha, né? Eu sempre, nas minhas orações, achava bonito, olha, aquilo que você falou. Eu achava bonito passar na rua, ver aquelas pessoas assim, parava com o carro, dando a comida. Eu falei, meu Deus, como eu queria fazer isso. Vamos eu fazer isso? Aí vamos, aí ficava só naquele, vamos. Até chegamos a fazer uma vez lá no morro, né? Foi, da Conceição, Conta pra nós levamos uns saquinhos com biscoito, refrigerante, um bocado de coisa dentro do saquinho. Kitzinhos pré-prontos, Isso, né? um bocado. Quando nós pensamos em distribuir, gente, foi pavoroso. Pavoroso porque um monte de gente assim atacou a gente de uma maneira. Foi eu, ele e meu genro, minha filha. Foi, sabe, assim, de saber que tanta gente passando fome, né? Aí, assim, inibiu a gente. Mas Deus falou assim, calma, filha, calma, vai chegar. E sempre nas minhas orações eu falava, eu queria fazer isso. Né? Até o padre Lenil, eu me toquei nesse dia do padre, que ele chamou a gente para uma reunião e foi perguntando como é que a gente foi parar lá da igreja, né? Cada um que estava lá. Aí, nesse dia que eu me dei conta, né? Falei assim, puxa vida, eu fiz o SCC, nesse dia a Juliana estava lá, olha como é que Deus atende nossos pedidos, né? Aí, quer dizer, eu falei, Jesus, aquela reza que eu sempre fiz, que eu queria ajudar as pessoas, hoje eu estou nela, né? Uhum. E está sendo tão gratificante, gente, agora no último sábado, agora dia 3, né, que foram 180 famílias lá, que foi da cesta básica, uma menina nova, já tinha um filho, ela estava passando mal. Aí eu falei, ela estava barriguda, eu falei, tá grávida? Ela, grande, tá quantos meses? Ela falou 3. Falei, 3? 5? 3? Uma barriga desse tamanho. São gêmeos, né? Ela, trigêmeos. Nossa. Trigêmeos. Nossa. Aí nisso a Juliana deu assistência a ela, né, e tal. Não tem enxoval, né? Aí a Juliana tá arrecadando para isso. Quer dizer, isso aí pra gente, né? Ver o dia a dia dessas pessoas e poder ajudar, né? Colocar a mão na massa mesmo, igual a gente faz, né? E não só ficar em casa pensando o que a gente poderia fazer. E se vocês quiserem ajudar, tem a igreja, né? A nossa igreja, né? A São José, e tem outras, né? Igual aqui o nosso amigo falou, se na sua igreja, né, não tem, leva essa ideia. Boa. Que vai ser maravilhoso, gente, poder ter em Peixinho, no Recife, né, em Boa Viagem, que em vários lugares que você passa debaixo dessa marquise, quem não gostaria de estar ali com a comidinha para comer naquela noite, saber que vai ter aquela comida ali? Poxa, gente, você não sabe o quanto é gratificante fazer isso. E Deus se alegra com isso. E a gente vê numa hora dessa. Eu tenho uma passagem que me marca muito. A gente um dia que saiu para entregar uma sopa um cuscuz. E a gente chegou numa praça chamada Praça Sérgio Loreto. Lá perto de onde sai o galo. Mentira, Praça Maciel Pinheiro. Maciel Pinheiro, ali em frente a uma agência bancária. Isso, no começo da Manuel Borba. Eu me confundi aqui. E quando a gente chegou, antes da distribuição, a gente convida eles a um momento de oração. E naquelas conversas a gente sempre vai tentando fazer um aconselhamento no que é possível. E teve um dia que uma das pessoas disse assim, eu posso fazer a oração hoje. Olha, tá vendo? Olha que coisa linda. A gente conduzia uma oração, partia do pressuposto de que a gente era a igreja chegando até eles. E naquele dia, a oração que aquele rapaz fez, ela foi muito mais real do que a minha. Foi mesmo, né? Porque ele
quando fez a oração e a prece de agradecimento, e eu guardo muito isso, ele disse assim, a gente sabia que Deus viria até nós de algum jeito, a gente só não sabia que era no rosto dessas pessoas. Que legal. Então veja, um cara que não Ninguém tinha, dava nada por ele. aparentemente ele não tinha nada para agradecer. Esse é o ponto. A gente olha e vê uma pessoa que ele vai agradecer. É. Né? A gente agradece porque tem e vem partilhar. Olha só, esse cara olha pra gente e diz assim, eu sabia que Deus viria, eu não sabia com que Olha, rosto. oh meu Deus. Não é? Lá Então, também não é só o alimento, não é só o alimento. carinho, eles. É como a gente se reconhece uns nos outros. É verdade. Por isso que eu digo, hoje eu estou servindo, amanhã posso ser eu o servido. Né? Então, eu guardo a prece desse rapaz com muito carinho. Lá também chegou, né, João? Um dia desse, um carroceiro. Lá tem muito, gente. Já sabe se é o horário, eles vão pra lá, pega aquelas vasilhas. A gente até tá levando agora, tô pedindo até a doação de vasilha. Aí chegou aquela vasilha, tadinho. Aí ele pegou, hoje é bem o meu aniversário. Aí é mesmo, vamos embora cantar parabéns. Aí cantamos parabéns. Ele chorou. Todo mundo se emocionou, aí oramos por ele, pela vida dele. E saiu todo feliz da vida lá com a sopinha dele. A gente fica muito grato também quando chega a doação de pão, porque é só a sopa, né? Aí quando tem o pãozinho também, eles ficam todos felizes. Que alegria. Deus por esse serviço que vocês prestam. É maravilhoso. A Juliana, nossa, a Juliana... Para Deus no irmão. Eu repito 500 ela vezes. É para Deus no irmão. Então. Essa consciência, ela é fantástica. Ela sabe, assim, fazer todo mundo se sentir em casa, né? Ela deixa Juliana é 10. Para trabalhar. Tem que vir aqui, viu, Juliana? E também, pessoal, já agora há pouco tempo, né? Eu também trabalhou. Você também trabalhou, não foi, né? No último EJC? Trabalhei. Trabalhou também. Estivemos lá. Estivemos já. Então, até aqui trabalharam. A gente não pode entrar em detalhes aqui, porque muitas pessoas ainda vão fazer, se Deus quiser. A gente não vai Muito entrar em importante detalhes pro aqui do que casal, nós fizemos. Porém, nós fomos muito felizes porque uma coisa é você participar do ECC, como nós participamos. E outra coisa é você trabalhar para servir o próximo. É muito importante. Vocês que já têm uma bagagem aí de história. Rapaz. A nossa foi a primeira experiência. Servir é melhor do que fazer. Servir é melhor do que fazer. Então, agora, aproveitando também esse momento, você que está assistindo aí nosso podcast, dia 3 de setembro nós temos o nosso Feijo Bingo. Opa! Né? São 5 prêmios, pessoal. Eu já prometi pro Renê, pro Pio, agora vai ter que pegar uma passagem só. Vai ter que tirar no Paroíba. Boa. Se eu ganhar essa passagem, como eu já conheço lá, né? Santuário Nossa Senhora Aparecida, eu vou dar para um dos dois ali. Deus é lavado. É sua vida. Agora, Veja lá o episódio 11, Paulo. Renê, agora ele leva uma certa vantagem, que é meu coordenador. Eita. Depois se ele fizer assim, ó. Ele fizer assim, poxa, Garcia. Deixa na mão, Assista o episódio 11, viu? Você vai saber por que é que ele vai. Agora, se ele desistir, eu não vou perder. Mas é sério, pessoal. Veja o bingo, dia 3 de setembro, lá no Colégio Santa Emília. A cartela, pessoal, acredite, R$20, mas você já está com a feijoada garantida. Olha aí. É muito barato. R$20. E a gente vai estar lá brincando, vai ter música, a gente vai estar lá falando de Jesus. Vai ser assim, a família São José, da paróquia São José, vai estar lá reunida com seus familiares. Só coisa de família mesmo. Venha conhecer, né, nossa igreja, nosso padre, nossos componentes, né, que estão lá trabalhando. Se a pessoa quiser comprar a mesa, né, com direito a 4 cadeiras, aí o que ele vai pagar? Ele vai pagar R$100, mas ele já vai ter direito a 4 cartelas, com 4 feijoadas e mais a mesa, para ele ficar bem à vontade com a família. Eu já convidei, né? 2 famílias vão comigo, com a Mônica, né? São amigos nossos que vão, e já garantiram já a mesa deles. A gente vai estar lá também com nossos familiares, nossos filhos, se Deus quiser. E tenho certeza que meus amigos Peu
e vão estar lá também, trabalhando também. Eu já estarei. Vamos trabalhar Queremos até também. nossa mesa também. Lá com a esposa e as filhas. Não, não. Graças a Deus. E vai ser de 11 às 16 horas. E detalhe, o Dia dos Pais passou só no calendário, mas a gente vai estar comemorando o Dia dos Pais. Você que tem seu papai, leve ele para lá também para brincar com a gente, né não, pessoal? Vai ser bom demais, se Deus quiser. Conviver, né, nesse ambiente de buscar a mesma coisa é muito bom, É né? bom demais, Que né? bom, que bom. Maravilha. Aproveitando esse recorde que Joaci trouxe aí do Feijão Bingo, aquela pausa para os nossos patrocinadores. E será patrocinadores, por enquanto está no singular ainda. Eita, Se você quiser nos Boa. ajudar, boa. né, vem, manda uma mensagenzinha pra gente, a gente vai até vocês. Né, Divulgar a sua gente- marca. A gente tem aí a vontade de melhorar os nossos Isso. equipamentos, uma câmera melhor, né, fazer por onde a gente poder oferecer um serviço ainda melhor para vocês. Fazer o canal ir mais longe ainda. É isso. E a primeira marca que apostou na gente, ó, F-Print gráfica. a F-Print Gráfica. Ah, Né? Então, legal. se você precisa aí de serviços Tem gráficos, gráfica, a gente precisa de gráfica. olha só, pega aí, ó. Vamos pegar. Já pô. vai anotar. A F-Print Gráfica, você A gente consegue faz banner, faz coisa. Isso aí. pelo Instagram, você pega a F-Print Gráfica ou no WhatsApp, DDD 81 982960404. Ó, serviços gráficos, brindes, Mimos. festa de família, mimo, para tua empresa, enfim. Você já sabe, ó. Lembra de Alan Rosal, que estava lá naqueles primeiros episódios da gente? Se não assistiu ainda, vai lá e assiste. Vai lá. Alan Rosal provavelmente vai te atender na Boa. F-Print, né? Ele trouxe esse apoio inicial para a gente. E se você quiser nos ajudar, vem até nós, manda uma mensagem, a gente vai com muito amor retribuir, falando de vocês, divulgando o produto de vocês, o Boa. serviço de vocês, e Isso. você ajuda a gente aí melhorando, né, esse podcast. Maravilha. Como a gente falou no começo, Isso. esse episódio de hoje precisa chegar até alguém que a gente não sabe quem é. Isso. Mas quem é que vai mandar para essa pessoa? Como assim? Tem que chegar em alguém. Ah, sim. Mas para esse alguém receber, Tem que se inscrever. alguém tem que mandar. Tem que mandar. É você que vai mandar. Partilha aí pelo seu WhatsApp. Caminho. Bota na sua rede social. Dê joinha. Ó, se inscreve no canal, deixa o teu like, Joinha. faz um comentário, ajuda a gente, porque a gente está aqui só Sininho. para levar adiante testemunhos como o de Joaci e Mônica, Boa. pessoas que traduziram na prática o desejo de estar perto de Cristo, Isso. do jeito que eles não sabiam como era, mas eles queriam estar perto. Ok? No tempo de Deus, do jeito de Deus, naquilo que Deus preparou para eles, Boa. eles estão hoje testemunhando para a gente. Maravilhoso. Então ajuda a gente e a gente te ajuda, porque se você se inscrever, deixar a notificação ativa, curtir, comentar e encaminhar, a gente garante que não vai ter piolho no seu travesseiro. É. Cuidado com a lenda. Já tá acontecendo. Você nem tem cabelo quase. Mas ele é a mulher. Né? Boa. Ah, pois é. Olha, a conversa quando ela é boa, ela vai andando e a gente vai ficando feliz, né? Vocês falaram bem, né, da vivência de vocês com a pastoral da partilha, Isso. de traduzir na prática do dízimo, de chegou o tempo de poder dedicar e tal. O que é que vocês hoje olham para frente e dizem assim, é aqui onde eu vou estar, o que é que eu ainda quero fazer como casal para esse serviço na igreja, o que eu ainda preciso fazer? É na igreja ou é dentro de casa, a gente precisa rezar junto? Como é que vocês fazem para pensar a vida de vocês como católico? Vocês pensam só no hoje, fazem plano lá para frente? Como é que é isso para vocês hoje? Então, deu um branco. Peraí, deixa eu... Veja, o que eu estou querendo dizer é assim. Porque talvez, Melhor a pergunta. talvez eu não tenha sido tão claro. É assim, anos atrás, você sonhava em poder estar ali, levando aquela sopa,
E hoje, veja, você está fazendo isso. Isso. Tempo atrás, você sonhava em um dia cantar na igreja. Você não está cantando, mas você está lá preparando as coisas e servindo. Você chegou. O que eu estou dizendo é, o que é que vocês estão pensando daqui para frente? O que é que vocês estão olhando? É alguma coisa na igreja ou é dentro de casa? Quais são os planos, os sonhos? O que é que vocês estão olhando para frente como casal católico, hoje com o pé firme na missão da vida de casal católico? Então, hoje nós estamos pensando em trabalhar no ECC, Boa. Opa. tá? Porque o ECC foi muito importante para nós no crescimento como casal. Como ele falou, nós fizemos o cursilho separados, né? Que o cursilho é masculino e feminino. Uhum. Aí estava faltando alguma coisa juntos, né? E o ECC veio como encaixe, né? Fizemos junto, adoramos. É uma experiência maravilhosa para casal, tá? Façam. E assim, como nós estamos trabalhando na igreja, então, assim, está faltando isso. A gente ir para lá, trabalhamos também no EJC, né? Como pais adotivos agora, foi uma experiência muito boa, né? A nossa afilhada Belinha convidou a gente. E agora a gente está até perguntando assim, quando vai ser, não sei quando será, mas quando tiver, gente, faça, que é muito bom. Então, nós estamos pretendendo ir trabalhar. Nesses serviços. Isso. Que coisa boa. Nós estamos indo trabalhar, né? E para o nosso crescimento espiritual, tá? Porque são essas coisas que fazem a gente crescer, né? Espiritualmente, e é onde Deus está nos... Eu estou sentindo isso, que é onde Deus está nos colocando, sabe? Para poder conhecê-lo profundamente, né? Que a cada dia que passa a gente pensa que sabe, mas vai crescendo, né? E eu estou conhecendo, né? Como eu já falei antes, que a gente, como não fomos criados, né, na igreja, então hoje eu estou conhecendo os mandamentos de Deus. Olha, gente, é tanta coisa linda, Que coisa né? boa. E assim, se você honrar Deus, pode ter certeza que Ele vai te honrar também. E hoje eu estou sendo honrada, tá? De tanto que eu vejo que eu segui, né, o mandamento dele, porque Deus é família, né? Deus ora pela família, Deus quer a família unida, né? E eu, graças a Deus, por ele estar ao meu lado, eu consegui fazer isso, chegar até aqui, 39 anos, junto com meu marido, com meus filhos vendo meus filhos casados, vendo meu neto, né? Então, isso que Deus quer, né? Então, se você honrá-lo dessa maneira, ele vai honrar você também. Coisa boa. Então, eu quero passar isso adiante, ajudar o próximo, porque é isso que ele quer também, né? Ele quer que você ajude a sua família, mas também você ajudando o próximo, ele vai estar cuidando da sua família, como ele cuidou da minha. A frase que a gente escuta muito, né, é que Deus cuida bem de quem cuida bem das coisas de Deus. Deus cuida bem das coisas de quem cuida bem das coisas de Deus. A gente escuta muito isso, né? E a gente vê você dizer que vocês querem ir para esses serviços. A gente tem alguns episódios, né? E eu não tenho medo de dizer que a maioria deles retrata a importância de serviços como a JC e a ECC como porta de entrada. Impressionante como a gente vê que o EJC e o ECC conseguem pegar pessoas e dizer, ó, vem para dentro. O aprofundamento acontece depois que vem, olha vocês aí, mas essa pesca, esse trazer para a rede e dizer, vem mais para perto, vem escutar um pouquinho mais daqui de dentro, né? Então, que Nosso Senhor abençoe esse serviço e que vocês ajudem a gente a trazer mais gente. E tudo na hora dele, né? Porque ano passado a gente foi convidado, a gente não foi, né? Para o EJC para ser pais adotivos. Mas não vamos não, olha só. Mas a gente ainda não estava ainda. Não tá, foi no Esse tempo início. que nós estamos, Foi no né? início do ano. O Não, tempo é o melhor remédio, né, gente? Não é de uma hora para outra, não. Não é, não. Agora, pegando, né, esse comentário da Mônica aí, a gente quer trabalhar no próximo ECC, Se Deus nos quiser. colocamos, né, Deus quiser. como voluntários. Deus quiser. Você que não fez ainda, casal, venha fazer o ECC na nossa muito paróquia. Você vai ver que é diferenciado. E nós agradecemos a vocês que trabalharam
o nosso ECC com o maior carinho. Isso tudo, pessoal, primeiro foi, claro, a mão de Deus estava ali, Jesus estava ali para poder dar tudo certo, né? Mas ele colocou os soldadinhos dele no lugar certo para que vocês, com muito amor, pudessem recrutar outras pessoas como nós, por exemplo, né? A gente não estava nesse quartel de vocês aí. Na mesma frequência. Na mesma frequência, né? A gente não estava na mesma frequência, a gente estava... Vocês pescaram, vocês são verdadeiros pescadores de homens, e de mulheres também, quando a gente fala homens, está todo mundo, Lógico. né? Vocês são verdadeiros pescadores, aí vocês foram lá e pegaram esses 2 peixinhos aqui, vêm para cá, vocês têm que ser nossos. E assim, vocês tocam de uma maneira tão... Né? Jesus é que está usando vocês como instrumentos, né? Para poder fazer isso, mas toca, o Espírito Santo toca lá no coraçãozinho da pessoa e a pessoa vai de amor próprio. Ela não vai, eu vou porque eu tenho interesse de estar lá na igreja. Não, não é isso. Você vai porque você sente amor. Tanto que nós já falamos até para o Peu e Renê, acho que nós falamos hoje ali também, a gente quer estar trabalhando, não é em cargos que chamam a atenção de nada, não. A gente quer estar trabalhando ali, Trabalhando mesmo. trabalhando, metendo a mão na massa mesmo. Onde tiver precisando. Vaga, onde tiver vaga. Agora vamos lá, vai ter o Veja o Bico. Precisa de arrumar a mesa. A gente vai lá ajudar a arrumar a mesa. Tem que carregar um caldeirão de feijão, a gente carrega também, não tem problema. Está ali para isso, né? E a gente quer muito que a nossa igreja cresça cada vez mais, porque a gente conhece hoje nosso pároco principal, né? Padre Lenildo, gente da melhor qualidade que o Papai do Céu botou ali para gente, um padre que é muito sério, né? Muito bacana como ser humano, profissional, né? De alta estirpe, enfim, ele é o homem certo para estar ali. E o Padre Bruno também, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistá-lo, né? Padre Bruno é um testemunho muito bonito aqui. Vai lá no 10º episódio nosso, que você vai poder ouvir o testemunho de vida do Padre Bruno. O Padre Leonildo vai vir também. A gente já foi convidado. E também, né, o seminarista Everton, o outro Marconi, enfim, todo o pessoal que faz parte ali da igreja. Eu ia falar ainda agora deles, se é que vocês ainda não fizeram o convite, eu vou falar de uma pessoa que quando eu ia na igreja, sem ter ainda essa participação toda aí, eu ficava olhando para ele e falei, rapaz, esse cara trabalha em tudo aqui na igreja. Um dia eu quero ser igual a ele. Rogério e Dona Paula. Rogério veio o Rafa, o filho deles. Eita! Falta a Paula. Então, Dona Paula tem que vai chegar o dia. Que família linda, né? Abençoada. Família. Pai, mãe e filho ali, tudo junto. O Rafa também. Fora de série, né? Um garoto novo, mas super inteligente e versátil, né? Ele sabe de tudo um pouco, né, cara? Por sinal, vou até pegar esse gancho. Sei que o espaço talvez nem fosse para isso, mas Rafa tá noivo. Rafa Ivan, que Deus abençoe. E o spoiler foi aqui, viu? Ele falou aqui. Que Deus abençoe os passos de vocês. A gente está falando aqui, o testemunho de uma família com décadas de matrimônio. Então, que Deus dê muitos anos para vocês viverem juntos e servirem juntos. E parabenizando o Rafa e Ivan, a gente estende a todos os jovens que estão dando esse passo de seriedade aí na vida, né? A gente vê tanta gente tendo oportunidade e desperdiçando. Tá namorando, tá direitinho, tem um projeto de vida. Pensa sempre um passo de cada vez, no tempo de Deus, na permissão de Deus, no caminho de Deus. Então, que nosso Senhor abençoe. Tem muita gente boa, né, na nossa igreja ali. Por isso que quando a gente fala nomes assim, você acaba esquecendo alguém. Isso. Perdoe aqui aqueles que não foram citados, mas podem ter certeza que todos vocês que fazem parte da nossa igreja, em qualquer que seja a pastoral, vocês são muito importantes, né, da pessoa mais humilde, né, até aquele que desempenha uma função mais gabaritada na igreja. Todos vocês são muito importantes. Eu tiro o chapéu para todos vocês, procuro me espelhar em todos vocês. Eu e Mônica, que estamos apenas começando a nossa caminhada, tenho um carinho, um respeito muito grande por todos.
não somente aqueles que já estão na estrada há mais tempo, mas aqueles que estão também igual a gente, começando agora, mas que estão ali, né? Nós temos casais que fizeram o ECC com a gente, estão lá também, comparecendo, são novos, de idade, né, em relação a gente, mas estão lá. A gente até brincou, falei com o Peu, poxa, a gente não teve oportunidade na nossa época de fazer o EJC, porque naquela época não tinha, né, cara? A gente já estava na estrada há um tempão, a gente já é coroa. Aí eu falei assim, poxa, Peu, que tal fazer o primeiro EIC? Olha aí. Mas o que é isso, José? Enquanto de idosa. Aí o Rogério vai dizer, o Rogério também não perde uma, né? Ele, pode ser cuspe à distância, de gamão, dominó, Boa. bingo, dama, baralho, Mexe com a cabeça. Aí, rapaz, o Rogério tirou onda, mas brincou com a gente pra caramba. Isso também é A gente poder brincadeira. rir juntos, né? Que coisa boa. Isso aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que na igreja, a gente vai para lá para servir ao Senhor, mas a gente tem nossos momentos de descontração, com respeito, é claro, né? Um ao outro, nada de respeito à nossa religião, nada de... Né? É só uma coisa assim, brincadeira sadia, né? Aí a gente até comentou com o Padre Elenildo ficou rindo. Falei, quem sabe não pinta o primeiro EIC, né? Ficou rindo. Boa. Mas queria agradecer, pessoal, mais uma vez a vocês por esse convite. Nós ficamos muito lisonjeados, tá? Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Esse Amém. trabalho de evangelização que vocês estão fazendo, que é lindo, maravilhoso. Que não somente Deus, Jesus Cristo, mas Nossa Senhora também, nossa mãezinha querida, hoje está aqui, né? A Senhora de Lourdes, e ilumine sempre, cubra vocês com um manto sagrado e seus familiares sempre estejam protegidos. Amém? Amém, amém. Obrigado, meu irmão, por esses votos, eles são recíprocos. E pegando o gancho, né? A gente tem aqueles famosos ritos. Ritos. A gente sempre traz aqui, Mônica e Joci, Mônica, alguns ritos, como o René falou, que a gente gosta de evidenciar, que, de certa forma, mostra um pouco dessa caminhada que a gente vem, né, essa caminhada católica, cristã. E, entre eles, a gente sempre pensa e lembra, né, inclusive até tema do próprio Catholicast 2121, ele é fundamentado numa passagem, né, que é do Mateus 21:21. Quem ainda não conhece, procure ver lá. Então a gente sempre tenta trazer, né, Só para ajudar. Mateus fica depois do Gênesis, Isso. antes do Boa. Apocalipse. Eita! Olha, boa. E aí, boa. Ajudou a Bela. Boa. E aí, a gente tenta trazer essa vivência, né, do casal, da pessoa que está aqui, essa relação com as escrituras sagradas, que é o próprio, é o verbo, né, é o verbo vivo, é o Jesus vivo, são as escrituras, né, tá desde o início lá da formação, tá lá Deus dizendo, e nós vimos que era bom, e nós estamos aqui, sempre estava a Trindade, de certa forma, sendo representada ali. Em especial o verbo que se fez carne. E aí, vocês têm alguma passagem que mexe com vocês, alguma passagem que pode até não lembrar o capítulo, o versículo, mas aquela passagem que vocês ouviram ou já leram, e que naquele momento que vocês viram, tipo Marcou assim, de alguma marcou, forma, tipo né? assim, ó. E eu li isso aqui, como muita gente tradicionalmente faz, tem lá o seu Salmo 91 aberto em casa, né? esse daí, Pô, esse aí Você já E aí, E E aí essa passagem, traz essa passagem pra gente, para que as pessoas que estão vendo aí possam ir lá na sua Bíblia e lá, então deixa eu ver essa passagem, o que é que tem lá. é só falar o salmo, a pessoa Pode poder falar, procurar. pode falar. O meu é o 23. Boa. o Salmo O 23. Salmo 23, quando eu tô assim, em situações difíceis da minha vida, sempre me bate isso na cabeça e o Senhor meu pastor, nada me faltará. Boa. E ele caminha, né? Porque eu sou um pouco tímida, Aí, às vezes, eu preciso de palavras, né? Pelo meu trabalho. E
eu fecho os olhos e logo vem esse salmo, o Senhor meu pastor, nada me faltará, e logo me vem as palavras, sabe, imediatamente, para poder eu Amém. conseguir, né, seguir em frente. Porque é difícil lidar com pessoas, né, Uhum. gente? Vocês sabem muito bem disso. Cada um tem um pensamento, e quando você está ali, né, organizando alguma coisa, você tem que ter a sabedoria. E nada melhor que Deus para poder lidar, né, no momento certo. E hoje eu estou no lema assim, de aonde Deus me enviar, eu irei. Boa. Ele só vai levar você por caminhos verdejantes. Não importa o quanto eles pareçam tortuosos. Eu estou assim. O Salmo 23, ele é bem bonito mesmo. Pode faltar tudo, se Deus estiver, nada está faltando. Né? Então. Eu vejo você em Manaus, Mônica. Esse salmo é você em Manaus e depois você chegando aqui dizendo, eu não tenho mais nada, mas Até eu tenho mesmo. ele, então nada falta. Nada temer. Hoje eu sei disso. Graças a Deus que hoje ele me honrou. Que bonito. Porque eu, sem querer, na minha inocência, eu honrei, né? Eu segui os mandamentos dele. Hoje Na eu sei sua disso, amadureci, né? E a cada dia que passa, eu estou amadurecendo mais, né? Porque depois do SCC vem os encontros e lá a gente aprende muita coisa que eu não sabia. Eu estou aprendendo e eu estou buscando porque eu quero mesmo, sabe? Igual eu falei agora, aonde Deus me enviar, eu irei para poder aprender mais e mais a palavra dele. Amém. Que é muito linda, gente. É muito lindo o que eu estou vivendo agora com a minha família. Essa sua frase aí, ela remete a uma... Canção. Ele gosta de cantar, né? Eu seguirei. Eu irei aonde for o Senhor. Isso aí. Boa. Né? Isso aí. Tudo a ver, né? Seguir por onde ele quiser que a gente Então. Que coisa boa. E começou ontem, né? Também aproveitando aí essa oportunidade de falar de Frei Gilson, começou ontem, né? Hoje ele está à noite fazendo a pregação, essa hora já deve ter acontecido, mas de manhã cedo, às 4 horas da manhã, ele está fazendo aquela novena de São Miguel. Quaresma, são 40 dias, começou ontem. Né? Aí, aliás, começou hoje. Foi hoje que começou, né? Sim. Hoje eu assisti de manhã. Iniciou hoje. Começou hoje, 4 horas da manhã. Ele até falou, para quem vai, né, dar continuidade, a gente tem lá o Emerson, né? É isso. O Emerson que abriu os caminhos para a gente no nosso ciclo, ele é muito, até apelidamos ele de diácono. Eu apelidei. Ele tem muito, né, conhecimento, né, Peu? Ele sabe muita coisa. Aí fica aí, Peu ensinando a gente um bocado de coisa lá, a Cíntia também. Mas onde eu quero chegar? Ele que passou para a gente a questão do Frei Gilson. A gente passou a seguir, né, o Frei Gilson. E lá em casa nós não comentamos também ainda sobre o padre Reginaldo Manzotti, mas todo dia eu e Mônica colocamos lá na TV Evangelizar, canal 47, para assistir ele Há às 10 muitos horas. anos já que a gente... Ele também, pessoal, faz um trabalho de muitos evangelização anos. muito bonito. Eu sei que vocês conhecem Que bom. o trabalho do padre. E é um sonho nosso, um dia, poder estar lá, se Deus quiser, na igreja dele lá em Em Curitiba. Curitiba, né? Porque ele é uma pessoa também que, igual vocês, tem esse carisma de poder estar trazendo a palavra, né, às pessoas, para poder evangelizar as pessoas. A gente assiste e a gente gosta muito de seguir o Padre Reginaldo. Que ele seja instrumento de evangelização e de vida sacramental, que é o que o sacerdote pode trazer. Ele é pra duro nós, quando né? tem que ser, viu? Ele não Amém. ele não é só carinho e amor, não. Quando ele tem que puxar a orelha, ele puxa bom. também. Que bom. Aí Fazer o recorte. Frei Gilson, queremos você aqui. se vier aqui, o Emerson vai estar ali esperando a porta. Se o senhor um dia nos der essa graça, vai ser uma Ele vem mesmo, viu? Ele vem, olha, ele atendeu muito bem, inclusive lá no aeroporto, ele ficou conversando direto com o Emerson foi procurar, né, falar com ele foi super atencioso com o Emerson ficou, né, encantado. Quem sabe um dia a gente não vai ter essa oportunidade. Olha, nada para Deus é impossível. Gabriel Vila Verde. Padre Gabriel, sua bênção. Sua bênção. Queremos você.
E tem alguma passagem, Jossi, que você... Mônica estava trazendo para ela o Salmo 23. Você tem alguma que lhe Por marque? coincidência, é o mesmo salmo também que eu sempre tive assim, maior fé, né? Toda vez também que eu Boa. me sinto em situação embaraçosa ou difícil, eu também recorro ao Salmo É a 23 confiança também. de ser guiado e conduzido por ele, né? Porque dá muita segurança, né? E por coincidência, vai fazer agora dia 22 de agosto, um ano que eu perdi minha mãezinha. Meu pai já perdi há mais tempo, foi em 93. Nem estava aqui ainda em Recife. Mas a minha mãe eu perdi ano passado, vai fazer um ano agora, dia 22. E exatamente foi o salmo que foi lido lá na hora que o corpo dela estava lá, né, prestes a ser sepultado. Aí o padre que estava lá conduzindo, né, o cerimonial, ele leu também. Então, Que assim, ela tenha sido acolhida na com misericórdia. certeza. Amém. Aí é assim, né? Eu também tenho muito o mesmo salmo. A Aninha Amém. tem. Veja, a gente como católicos, e é interessante porque eles já anteciparam um bocado de coisa aí dos nossos vídeos, viu? Eles estão tão na pegada. A gente sabe, e isso é muito comum, né? Vocês falaram do altar que vocês têm, dos santinhos, das imagens, das devoções, né? Falaram de Maria Santíssima. Então, como é essa história da devoção, seja a Nossa Senhora, seja os santos, na vida de vocês? Quais os santos têm um papel especial? Por quê? Vocês querem citar algum? Essa devoção mariana ou a devoção aos santos, como é que isso é na casa e no casal? Nossa Senhora da Conceição, a gente já está sabendo. Então, Vamos lá, né? o meu começou, como eu falei, né, que foi por conta, né, da minha filha, Nossa Senhora da Conceição. Eu me agarro assim mais com ela, né? Ela é sempre a protagonista A dessa mãe, né? intercessão. Porque assim, né, Nossa Senhora, né? A gente sabe que é uma, mas com vários, né? Com vários nomes, né? Títulos. Isso, né? vários títulos, você entendeu? Aí tem assim que a gente tem mais devoção, no caso eu, Nossa Senhora das Graças, porque foi também a igreja que eu me casei, né? Nossa Senhora das Graças, para você ver, ó, me casei na igreja Nossa Senhora das Graças, depois de muito tempo fui saber que era a igreja Nossa Senhora das Graças, já pensar como é isso, né? Aí bom que hoje deu eu tempo de sei, saber, de hoje voltar, eu sei, exatamente, exatamente. E ela me guardava mesmo sem eu saber. Isso é que é Isso é coisa importante, de né? mãe. Isso é coisa de mãe. Então, me abraçou, nos abraçou, no caso, né? E podemos chegar aqui até hoje para poder falar isso. E eu também, minhas filhas, como ele já tinha falado, né? Tem o que isso? Elas tinham mais ou menos 15, aquela coisa assim de adolescente, né? Que gosta de entrar em atrito uma com a outra, que muitos filhos, né? Tem isso. Aí foi até quando eu comecei a assistir o padre Reginaldo Manzotti. Foi nessa época, e orando pelas minhas filhas, sabe? Para poder elas fazerem as pazes, parar de brigar e bababá. E hoje, graças a Deus, elas são amigas. E tudo isso sob a intercessão Graças de a Maria Deus. Santíssima. Graças Amém. a Deus. Amém. E mais Senhor algum Jesus santo que Cristo. entra em especial? Sim, eu falei do início lá da igreja de São Jorge, né? Então, São Jorge, para mim, sempre foi, apesar de que aqui eu sinto que determinado estado aqui é um deles, não tem assim, no dia de São Jorge são poucas igrejas que, né, comentam, falam, muitas igrejas nem dão atenção, nem falam no dia de São Jorge, mas eu sou devoto de São Jorge. E, quando criança, eu tocava corneta, né, na banda marcial do colégio. Antes de entrar para eu era criança, pra vocês terem uma ideia. Tocava corneta. E tinha, na rua que Mônica morava, a gente morava muito próximo. Né? Mônica criança, eu também, mas nossa diferença são 7 anos de idade. Tipo, quando eu estava com 7 anos, ela nem tinha nascido, né? Mas nessa época eu devia estar uns 10 anos. Já comia, já. Perdão. Já comia arroz e feijão. Aí, 10 anos, mais ou menos, foi mais ou menos nessa época, ela devia ter 3, né? Mas nem sei se ela morava lá nessa época na vila. Eu sei que nessa rua que ela morava, no morro, lá em cima de um detalhe, vento, menino.
Bom detalhe, eu tive que subir lá, viu, pessoal? Pra ganhar essa princesa. Aí lá em cima tinha um centro espírita. E todo dia 23 de abril, 5 horas da manhã, tinha um toque de alvorada lá. Como eu tocava corneta, aí a dona falecida Geni, que Deus a tenha, pedia para mim e para o Milton, que também era do meu colégio, que também Deus o tenha, que ele já faleceu, pedia para a gente tocar alvorada lá, para São Jorge. Não era ainda, né? Igual Tinha um hoje. entendimento, É, né? tinha entendimento, a gente ia para lá e tocava alvorada lá, para São Jorge, que lá é outra. Enfim. Aí eu sempre tive fé em São Jorge, mas continuei na minha igreja. Aí, tá, beleza. Quando eu fui, a última unidade minha, pessoal, foi em Quaraí. Quaraí fica na fronteira com o Uruguai. Tá? Uruguai. E tem uma outra santa que cada arma, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, tem uma padroeira ou um padroeiro. Né? Cada arma tem um padroeiro. A padroeira da artilharia é Santa Bárbara. Que também é outra santa que você não vê assim muito falar dela. É pouco difundida na É, nossa região. na No nossa interior de São Paulo tem até município dedicado a ela. É. Santa Bárbara do Oeste, lá no Frei Gilson, né, inclusive. Exatamente. Então, Santa Bárbara é uma santa que eu também tenho uma devoção. E, rapaz, nessa igreja, nesse quartel que eu fui servir, a última unidade lá no sul, quando eu cheguei lá, rapaz, vocês não vão acreditar. Tinha um São Jorge aqui assim, no São Jorge e a Santa Bárbara de frente para ele. Não acredito que eu assim, encerrar minha carreira aqui, né? Junto de São Jorge e Santa Bárbara. Poxa, eu fiquei tão feliz. Então, assim, respondendo a pergunta de Renê, eu já falei de Nossa Senhora Aparecida, que foi a primeira que me ganhou, me levou para cá, igual Nossa Senhora de Lourdes te ganhou. Né? Nossa Senhora da Conceição, a Aninha já falou o porquê, eu também, né? Sou devoto dela, mas São Jorge e Santa Bárbara, eu tenho essas imagens lá em casa. Inclusive, ganhei de um amigo meu a imagem bonita de São Jorge. Não sei se quando o Pedro Peu foi lá em casa, aqui no apartamento, ele viu lá na sala. Chegou a reparar, Peu, assim, no cantinho, na estante, tem um São Jorge enorme. Foi meu genro que me deu também. Então, são esses dois santos, tá? Que eu tenho uma devoção assim, muito grande, fora os que eu já tinha citado. E, por último, agora, eu contei a história para vocês, por isso você falou que eu já adiantei muita coisa, né? Poxa, São José não pode mais faltar. Eu até falei com a Aninha, lá na nossa casinha, né, em Maria Farinha, eu penso em colocar um lugar todo especial lá para ele. A providência dele. Aquela casa para gente. Aquilo ali não foi coincidência, não. Mas não foi mesmo. Tá? Claro que foi Jesus, Deus, mas por intercessão dele, ele teve ali também. E tem uma curiosidade, viu, Joaci? Você contou aí, né, que a sua vida profissional vocacionada de militar do EB, do Exército Brasileiro, Nossa Senhora Aparecida é a generalíssima do Exército Brasileiro. É um título dela por uma consagração específica desde a época do Brasil Império. Muito respeito. Ela é generalíssima do Exército Brasileiro, ela tem cargo de generalíssima. Né? Por muito tempo o Exército, eu escuto isso, de que o Exército ele repassava à Igreja algo como se fosse o soldo dela de generalíssima, para que a Igreja fizesse uso para as obras sociais e caritativas, porque ela é a grande general do Exército Brasileiro. Ela estava perto de você até nisso. E a Santa Bárbara, por que na artilharia ela é a padroeira? Vocês poderiam perguntar. Toda unidade de artilharia tem uma imagem de Santa Bárbara. Toda unidade de artilharia. A artilharia é uma arma que atira, pessoal, em alvos que você não está vendo. Por exemplo, a artilharia daqui de Olinda, ela dá um tiro lá em um lugar bem longe aí. Aquele lugar Barra de Jangada. Você dá um tiro daqui, lá em Barra de Jangada. Dá 35, 40 quilômetros. Isso, sem estar vendo o alvo, tá? Sem estar vendo o alvo, por coordenadas. Hoje está mais fácil, né? Porque tem, né, satélite. Mas naquela época, que não tinha nada disso, era tudo coordenadas levantadas topograficamente, com instrumentos, né,
de goniômetro, bússola e tudo mais. Então, por que que ela é a padroeira? Porque quando o tiro da artilharia, um ronco de canhão ou de obuseiro, hoje eu tenho perda auditiva por causa disso. É um estrondo muito grande que lembra, né, os raios, né, um trovão. É muito, muito forte. Você tem que até abrir a boca na hora do tiro, não pode. Naquela minha época, não podia usar papudãozinho para se botasse, isso aí estava preso. Ignorância do pessoal, né, cara? O cara não podia proteger o ouvido. Hoje o cara pode... Tempos distintos, né? Naquela época, não, tinha que abrir a boca para poder, né, a pressão sair pela boca. Então, aquele estrondo do tiro lembra o trovão, e é por isso que ela é considerada a padroeira da artilharia. Toda unidade de artilharia tem uma imagem de Santa Bárbara. Amém, amém, Maravilhoso. amém. A gente tem muito a agradecer a Deus, porque mais uma vez conseguimos Sensacional. deixar salvo aqui no YouTube. Eu não sei quando você assistiu isso, mas deixar salvo aqui porque eu tenho certeza que vai servir para alguém parar e pensar no que vocês trouxeram do testemunho de vida de vocês. Várias passagens muito fortes. Eu vou guardar muito vocês dizerem: a gente foi para onde achava que a gente ia se perder e na realidade a gente encontrou Deus. Maravilhoso. Isso para mim é uma coisa que vai ficar marcado. Porque na prática a gente precisa primeiro ter a certeza de que a gente vai se perder para depois encontrar ele mesmo. Guardadas as proporções, mas eu agradeço muito a Deus. Então, a gente vai pedir que vocês encerrem esse vídeo com a mensagem de vocês. Então, pensem aí em que mensagem final vocês querem deixar. Boa. Enquanto a gente vai para essa mensagem final, quero mais uma vez agradecer a você, meu irmão. Que bom a gente estar junto de novo. E por mais que os vídeos no YouTube eles sejam atemporais, Isso. você pode estar assistindo esse vídeo aqui 2000 e sei lá quanto. A gente está gravando esse vídeo em agosto de 2023. Estamos em Olinda. Então, somos católicos, apostólicos romanos. E somos apostólicos porque a nossa igreja ela é uma igreja que segue a sucessão dos apóstolos. Os bispos da Igreja Católica são representantes, sucessores dos apóstolos. E poucos dias a nossa arquidiocese, Isso. a gente recebeu, por graça de Deus, um novo arcebispo, que Nosso Senhor possa, pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Verbo encarnado, salve Maria, que Nosso Senhor possa conduzir os passos de Dom Paulo Jackson, nosso novo arcebispo, que ele possa ser fiel à tradição dos apóstolos, à verdade da igreja, e que ele conduza o nosso arcebispado de maneira misericordiosa, caridosa, amorosa, e, sobretudo, dentro daquilo que o Senhor pensou para esse episcopado dele. Então, que você, ao terminar de ouvir esse vídeo, possa rezar uma Ave Maria pelo seu bispo, se você é de Olinda e Recife, o Dom Paulo Jackson, para que ele possa cumprir aquilo a que o Senhor chamou ele a viver como missão vocacionada. Por muitas vezes somos impelidos a rezar pelos nossos sacerdotes e tantas vezes a gente, ao invés de rezar, a gente se preocupa em avaliar, a gente se preocupa em aprovar ou desaprovar. Meu convite agora passa muito longe disso. O convite é de que nós acolhamos Dom Paulo Jackson, independente do tempo. Dom Paulo conta com as nossas orações, nosso canal pequenininho, iniciante, mas está dentro das suas ovelhas. Isso. Que o Senhor possa nos conduzir santamente ao caminho do Evangelho e continuaremos rezando pelo seu arcebispado. Amém. Amém? Amém. As
que a gente pode, mais uma vez, dizer, né, que tivemos um episódio enriquecedor, com Maravilhoso. testemunhos pelos quais a gente já agradeceu e não vamos ficar repetindo esse agradecimento. Nós devemos ficar vaidosos. Então, que vocês possam fazer o encerramento, né? Tá aí a câmera. Para quem nos assistiu até agora, que vocês deixem a mensagem final e que a gente encerre, né, esse episódio com aquilo que vocês quiserem trazer por aqueles que nos ouviram até agora. Boa. Que Deus abençoe o matrimônio, Amém. a família de vocês, a vida pastoral e que as orações de vocês sejam escutadas Amém. e atendidas dentro da permissão de Deus sob a intercessão de Maria. Amém. Amém? O microfone é de vocês. Fiquem à vontade com a mensagem que vocês querem deixar para quem nos ouve e nos assiste. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, porque nas minhas orações eu sempre orava para Ele e dizia que um dia eu ia dar um testemunho da minha vida, né? E eu acho que eu dei essa volta toda para hoje estar aqui. Mesmo dizendo que eu estava envergonhada, mas foi muito bom. Viu? Foi muito bom estar passando isso aqui para, de repente, igual aqui nosso amigo falou, né? Que a gente não sabe para quem. Tomara que chegue até você que esteja precisando, ou a vocês, né? Porque você pode ligar, igual eu fiz várias vezes, liguei o rádio, né? Na hora que eu mais precisei, para minha família, e lá estava as orações que tocou meu coração para poder eu estar até aqui, até hoje com a minha família, né? Aí, então, Deus me trouxe aqui. Muito obrigada a vocês por terem me convidado. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é nunca deixar de ter fé. Ter fé, porque é ela que nos move, é ela que nos leva a Deus. E Ele é que faz a nossa família ser unida, crescer, não deixar separar. Então, nunca desista da sua família. Nunca desista da sua família. Eu não desisti da minha em nenhum momento. E quando eu pensei que fosse perder, foi quando eu ganhei. Porque eu acreditei. Então, a minha mensagem para você é essa. Para vocês, nunca desista de ter fé. Porque a fé é Deus, gente. Obrigada. Eu acho que Mônica falou tudo, né, pessoal? E queria aqui mais uma vez registrar o nosso agradecimento, nossos amigos Peu e Renê, por ter convidado a gente para fazer esse bate-papo aqui, esse podcast. Que Deus abençoe os dois nessa caminhada, essa evangelização. Como Mônica bem disse, alguém que está aí do outro lado assistindo pode pegar em algum momento alguma coisa que foi colocada aqui e amanhã partilhar, né, também tirar proveito, né, das nossas experiências. E a gente está sempre aprendendo, até com uma criança, pessoal, a gente aprende alguma coisa, né? Está aqui no mundo e a vida é muito curta, pessoal. A Mônica tocou uma coisa aqui muito importante. A sua família é tudo que você tem. Primeiro Deus, né? A fé em Deus, e depois a sua família, né? Depois vem também pessoas importantes como os amigos que o cercam. Às vezes você tem um amigo que é muito presente também na sua vida, dê importância a ele também, né? E é isso. Fica aqui o nosso muito obrigado, você que também está nos assistindo, e divulgue o trabalho dos meninos. Eles têm um trabalho muito sério, eu conheço os dois, né? O trabalho deles é muito enriquecedor para todo mundo. Eu tenho certeza que esse trabalho deles aqui ainda vai dar muito o que falar de bom, não somente para a nossa igreja, mas para toda a sociedade pernambucana, quiçá brasileira. Até, como eles já falaram, já tem aí no exterior também, né? Pessoas seguindo. Catholic Post, né? Catholicast 2121. Boa. Então, Catholicast 2121. Vamos seguir o menino, assina lá, inscreva-se, né, no canal, para poder você já ativar o sininho. Como é que faz o barulhinho do sininho? Tá bom, pessoal? Boa. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Hoje Amém. Amém. Salve Maria, Mãe do Verbo encarnado.
Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu.